Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Atualice Podcast, seu podcast sobre atualidades, onde a gente fala sobre temas relevantes para você, para a sociedade, para tudo que está acontecendo no mundo nesse momento. Eu me chamo Augusto Neto, sou professor de Geografia, estamos aqui com quase 10 episódios gravados, né, sobre esses temas que a gente vai abordar aí falando dos mais diversos assuntos. E se eu tô desse lado e fui eu que comecei, quer dizer que hoje a gente tem um convidado, né, para conversar com a gente sobre o tema. Mas antes disso, né, meu amigo, irmão, camarada, Aloysio Júnior, fala aí. E aí, gente, tudo bem? Enfim, estamos aqui hoje mais uma vez para mais um episódio, nesse dia maravilhoso. Temos um convidado muito especial hoje aqui, temos mais pessoas nesse estúdio, que não só nós dois. E, antes de mais nada, é importante lembrá-los das nossas redes sociais. A gente precisa muito da adesão de vocês, engajamento. Entre no nosso canal do YouTube, para quem não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal do YouTube, vai lá no Instagram, curte bastante, comenta, compartilha. O episódio de hoje vai ser espetacular, tenho certeza disso. Estamos hoje aqui com um convidado super importante, super graduado. Cara, eu deixei até escrito aqui porque eu não consegui memorizar o currículo todo dele. A gente normalmente tem uma capacidade muito boa de lembrar as coisas, né? Como professores, a gente consegue lembrar durante 2 horas de uma aula inteira, mas o currículo do cara é tão extenso que a gente nem conseguiu decorar tudo, né? Antes de mais nada, se você já tá aí, você já viu na thumb, né, ou no título, a gente vai falar sobre Amazônia e meio ambiente. Então, a gente trouxe uma pessoa que, assim, acho que ele entende um pouquinho do assunto. Vamos lá. Nosso convidado de hoje é graduado em Biologia, mestre em Ecologia, doutor em Geografia, então é nosso colega, pós-doutor pelo Museu da História Natural de Paris. Atualmente é Senior Brasil Lead da Rewild, organização que ele vai até explicar pra gente direitinho o que faz, onde ele lidera as organizações aqui no país desde 2019. É membro do Conselho da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no Brasil e professor da pós-graduação em Práticas de Desenvolvimento Sustentável na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ. Certo, publicou mais de 10 livros e dezenas de capítulos de livros e artigos científicos em revistas internacionais, além de ter sido orientador de uma centena de teses, dissertações e trabalhos de conclusão e pós-graduação. Então, sem mais, porque não precisa. Isso, né? Nem é tudo, né? Rodrigo Medeiros, senhoras e senhores. Valeu, gente, obrigado. Eu acho que faltou uma coisa mais importante na minha bio. Esse negócio de bio é um negócio meio complicado de currículo. Você fala, não, mas eu acho que eu nem escrevi. A gente vai acumulando as coisas, vai escrevendo um monte de coisa, mas falta a coisa mais importante, que eu acho que é a maior realização da minha vida, que tem que estar no topo da minha bio, é que eu sou pai da Carolina, sou pai do Tiago e sou pai do Ben. Né? São 3 filhotes de 3 gerações totalmente distintas. Né? Eu tenho a Ana, 17, agora se preparando para Enem, para seguir a jornada de formação dela, e agora um bebezinho de 1 ano e meio. Caramba. O meu tem 1 ano e 2 meses. 1 ano, então começando de novo, e o Thiago ali no meio de 12. Então, assim, são 3 gerações. Pegou os 3 momentos da história, né? Os 3 momentos da história. O bem é total, a gente chama de bebê de Covid. Era aquele momento que você estava em casa, e aí, o mundo vai acabar? Não vai? Vamos fazer um filho, então, vamos fazer. Estamos em casa mesmo, home office. E aí veio o nosso benzucão lá, tá lá. Pô, é isso, maravilhoso. Você, como pai, né, sabe que isso é um difícil, né? Um momento difícil. O cara por isso faz essa cara tudo de isso, ainda é pai, né? Pois é. Não, se eu dou aula, faço podcast, sou pai, já tô com cara de sono. Tá acabado, eu já não quero, né? Com esse currículo desse tamanho. Exatamente. Rodrigo, antes de mais nada, a gente queria que você falasse um pouco sobre você, né? Contasse um pouco sua trajetória, de onde você veio, por que você escolheu essa temática do meio ambiente? Se foi sempre isso, você tinha, não, na época vou fazer alguma coisa da minha vida que não é essa, e no meio do caminho você mudou. Né? De onde veio essa história, assim, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com essa coisa tão relevante para a humanidade, que é isso que você trabalha hoje? Maravilha. Fazer história, como a gente fala, história longa, curta, né? Mas eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de uma cidade próxima daqui, que é Petrópolis. Sou nascido e criado na Serra, a minha família inteira. Venho de uma família muito grande. A minha mãe, e são 7 filhos, são 7 irmãos. A minha mãe era filha única, criada pela minha avó sozinha. O meu avô faleceu quando a minha mãe tinha 1 ano e pouco de idade.
Minha mãe sempre fala que ela resolveu ter os filhos que ela queria, mais os que a minha avó não pôde ter. Então, tem Mas uma geração de uma família muito simples em Petrópolis. Eu fui o primeiro da minha família a estudar e a terminar o ensino médio, o primeiro dos irmãos, e o primeiro a ir para a faculdade. E as pessoas me perguntam, mas o que te levou a estudar? Enfim, com todas as dificuldades que você tinha, que você viveu na infância. Tem sempre tem duas coisas que acho que foram marcantes na minha história. E eu costumo dizer que não é uma história especial de superação, que como a minha, várias tiveram essa oportunidade. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Tem sempre um professor na vida da gente. Verdade. Então, eu tive um professor na minha 7ª e 8ª série, que era um professor de ciências, que foi uma coisa assim revolucionária, não só na minha, mas tenho certeza de todos os meus coleguinhas naquela época que estudavam numa pequena escola pública, numa pequena comunidade na minha cidade. E ele foi um primeiro... Em primeiro lugar, eu vi numa tradição de muitos anos atrás que só tinha tias, professoras mulheres. Então, ele foi o primeiro professor homem que chegou na sala, e aquilo foi uma revolução pra gente, um professor homem. E ele era um cara jovem, tinha acabado de se formar em biologia e tinha muito dessa conexão com a natureza e fazia coisas que a gente nunca tinha feito antes da escola, que era sair da sala de aula para visitar os lugares. Petrópolis é uma cidade muito beneficiada porque ainda tem muito verde, tem muito ainda da Mata Atlântica. Então a gente fazia excursões e aquilo despertou esse desejo. Eu me tornei essa criança da natureza que gostava de sair para a natureza. Eu falei, eu quero ser um cientista da natureza também. Então ela foi a minha primeira grande influência. A minha segunda grande influência foi a minha irmã mais velha. Você lembra o nome dele, desse professor? Valdir Barreto. Nunca mais tive contato. Valdir Barreto. Então, não tinha... se algum dia esse vídeo chegar por aí... Valdir Barreto, que deu aula em Petrópolis, Escola Municipal Clemente Fernandes, onde você está. Seria maravilhoso, Seria maravilhoso se reencontrar, porque esse cara realmente foi a primeiro... Muitas pessoas me ajudaram e muitas pessoas fizeram parte da minha trajetória. Eu sou fruto típico dessa coisa de que ninguém faz nada sozinho. Não existe essa coisa de self-made man. Existem pessoas que querem fazer coisas e que, ao longo do caminho, outras pessoas vão ajudar. E você precisa ter humildade para aceitar. O Valdir foi essa primeira. A segunda pessoa foi minha irmã mais velha, a Jaque, que certamente vai assistir. Eu sou o terceiro dos 7. E ela tinha muita vontade de estudar, mas não teve oportunidade, porque a gente tinha que trabalhar e tal. E ela falou assim, não, Rodrigo, você vai estudar e vai, o que você quer fazer? Eu falei assim, eu quero ser cientista, então vai fazer biologia e que vai ser legal. E aí ela foi a minha primeira orientadora para como fazer vestibular, aonde, imagina, era tudo muito difícil para mim naquela época. E eu vim de uma época de vestibular, super concorrido. Era totalmente assim, não vai dar certo esse negócio. E eu sabia, estudei a vida inteira em escola pública, num período que escola pública era o seguinte, né? Greve o tempo inteiro, não tinha professor, você tinha parte dos professores, aí não tinha, por exemplo, matemática. De 3 anos do ensino médio, eu tive 1 ano de matemática inteiro, porque nos outros anos não tinha professor, isso é anos 80, no estado do Rio de Janeiro. Então, uma época muito, muito complicada para o ensino público. Mas eu tinha um desejo de estudar e eu já trabalhava desde muito cedo, como todos os meus irmãos. A gente começou a trabalhar com 10 anos de idade. E eu sabia que para passar no vestibular, que era o meu sonho, eu queria sair daquela realidade, eu queria estudar para a escola pública, queria fazer o FRJ, não tinha condição de fazer a universidade particular, eu tinha que ter um bom ensino médio. E aí veio a segunda pessoa que mais me ajudou na minha vida. Um dia eu falei assim, bom, se eu preciso estudar, eu preciso ir numa escola boa, fazer o último ano numa escola legal, o famoso pré-vestibular. Eu bati na porta da escola, da melhor escola de Petrópolis, que era o melhor cursinho, já nem existe mais hoje, foi vendido, que era o Opção. Fui lá conversar com o dono da escola e falei assim, cara, eu quero estudar, quero fazer vestibular, mas não tem como te pagar. Me falaram que você aqui ajuda as pessoas. Topa deixar eu estudar aqui? E ele falou assim, cara, topo. Se você prometer que você vai passar no vestibular. Sensacional. E aí ele me deu a bolsa, aí eu trabalhava de dia e estudava de noite. E aí foi a virada. Eu fiz um bom curso no padrão, era o melhor cursinho de Petrópolis da época. Toda a classe, toda a elite de Petrópolis estudava lá e eu me enfiei no meio daquela galera e passei. E aí vim morar no Rio, aí fui fazer o UFRJ, e não voltei mais para casa, na verdade, não voltei mais para Petrópolis. Eu fui para a UFRJ, e a UFRJ, e aí sim a importância da universidade pública, eu sei que vocês estudaram Sim. também. Passar o vestibular era uma barreira que eu tinha que romper. Mas a barreira da permanência era mais difícil ainda. Como é que um menino de uma cidade... Eu nunca tinha pisado no Rio de Janeiro, apesar da proximidade, né? Não tinha condição. Ia morar no Rio de Janeiro. Não tinha parente, não tinha nada. E aí a universidade pública, a UFRJ, eu tinha passado para outras, Unirio, mas a UFRJ tinha um diferencial que para mim foi muito importante. Ela tinha alojamento. Então eu fui direto, eu saí da minha casa, fui direto morar no alojamento da universidade. E ela tinha bolsa. Para o aluno que era alojado, tinha bolsa, tinha comida, tinha bolsa para ajudar, depois tinha bolsa de iniciação científica. E ali eu comecei a minha vida. Empreendia desde cedo, então eu sabia que eu tinha que ter estágio.
Então, a universidade pública me deu casa, comida, estudo e me deu a minha vida. E eu nunca mais voltei para Petrópolis. Então, eu hoje sou um petropolitano carioca, porque eu hoje vivo há mais tempo no Rio de Janeiro, moro há 30 anos no Rio de Janeiro, do que a minha vida inteira que eu morei em Petrópolis, que foram 18 anos. Eu estava lá em Petrópolis ontem, inclusive. Olha. A minha esposa faz faculdade de medicina lá em Petrópolis, ela está terminando. Terminando agora? Terminando agora. A gente foi lá tirar as fotos. Não, é da turma da minha sobrinha, então. É mesmo? A Bia tá se formando nessa turma agora, cara, né? Que legal. Então, certamente são da mesma turma. Coincidência. Não, e você falou uma coisa, que acho que é um ponto muito importante, que é a universidade pública, né? Algo tão, não é a nossa temática aqui, mas algo tão sucateado nos últimos anos, tão visto pela sociedade como uma formadora de militantes, uma formadora de gente comunista e tal, e como que a universidade pública, ela te deu tudo, e para mim também, isso foi falando, eu fui me emocionando, porque a entrada da UERJ foi a mudança da minha vida, assim. Porque eu tive isso também, a bolsa de estudos, a luta para estar ali foi muito grande, né? Eu, como um aluno cotista, que vim de políticas públicas, né, do governo, foi uma virada de chave da minha vida. Entrar na UERJ, porque foi onde eu conheci meus melhores amigos, foi onde eu mudei a minha vida totalmente, assim. Aquilo ali foi o ponto, assim, de completa mudança na minha história. E você foi falando, fui lembrando. Pela parte do melhores amigos. Grandes amizades se formam nesses lugares. E é isso, não existe, isso é uma grande bobagem que as pessoas dizem, que as universidades públicas são antros de formação de comunistas. Não são formação nada, são antros de formação de pessoas. Ali é de gente, de pessoas. Agora, pela natureza e pela diversidade das pessoas que você tem na universidade pública, sem nenhum demérito da universidade particular, mas a universidade particular tem um recorte. Sim. E o recorte já é o recorte de quem pode pagar, tem um recorte de classe social. A universidade pública, na minha época, tinha muito menos acesso. Eu fui certamente em 1 milhão naquela minha geração que teve aquele acesso porque conseguiu estudar. Sim. Mas hoje, depois com as políticas afirmativas, ela passou para ser o lugar da diversidade, o lugar onde as pessoas conversam. E na universidade tem de tudo. É uma besteira achar que só tem comunista, que só tem de tudo. Tem pensamento liberal, tem pensamento... Total. Tem todo tipo de louco. E eu resolvi, por conta disso, voltar para a universidade. A minha maior alegria foi poder ter... Eu foquei, me estudei, me formei, me tornei um biólogo. Depois quis ser um cientista da natureza e fui trabalhar com sustentabilidade. Depois imaginei na minha trajetória que só entender a natureza não era suficiente. Eu fiz a melhor escola, uma das melhores escolas de ecologia do Brasil, que é na UFRJ. Eu achava que eu tinha que entender o homem. Por que o homem é essa figura que ama tanta natureza e destrói tanta natureza? Eu fui encontrar essa possibilidade na geografia, a grande ciência, a ciência que quer entender o espaço, quer entender o nosso planeta nessa interação, nessa construção que a gente faz com a gente mesmo. Então, eu tive a felicidade de voltar a fazer concurso e fiquei 15 anos como professor na Federal Rural do Rio de Janeiro, onde, assim, uma experiência maravilhosa, devolvendo um pouco para formar. E formei alunos maravilhosos, pessoas maravilhosas que hoje estão em diferentes lugares, fazendo coisas maravilhosas, como vocês, gente. Então, vive a universidade pública, vive o Sistema Único de Saúde. Isso é nosso, isso não é de governo, é uma bobagem pensar isso, é nosso. Uma conquista do povo, né? Uma conquista do povo. Fantástico. Cara, a gente, como se esperava, né, com um cara que tem tantas vivências, tantas experiências de vida assim, a gente já está aqui falando sobre assuntos ainda fora do que a gente vai entrar, mas é isso aí mesmo. Vamos nessa. A gente não vai falar só da Amazônia, é claro, né? A gente propôs isso também, falar sobre a Amazônia e o meio ambiente de forma mais abrangente. Mas sobre a Amazônia em si, cara, o que você acha, assim, que para as pessoas não iniciadas, a gente sempre tem uma preocupação em democratizar o conhecimento, mesmo para pessoas que não são da área de ecologia, da área de meio ambiente, da área de geografia ou de qualquer outro tema que a gente traga aqui. Então, assim, em termos simples, compreensíveis para todo mundo, qual que é a importância da Amazônia e da temática ambiental na tua visão, assim, para o Brasil, para o mundo e tal? Primeiro de tudo, já para setar o assunto, o que é a Amazônia? A Amazônia é simplesmente a maior floresta tropical do mundo. Se existe um lugar onde sobrou a maior porção de biodiversidade, de vida no nosso planeta, esse lugar é aqui no Brasil, é na Amazônia, compartilhado, né, com os outros 8 países que compõem a bacia amazônica. Né? Uma parte da Amazônia está no território brasileiro, aí, 80 e poucos %, mas tem ali a Amazônia na Colômbia, sabe, no Peru, na Bolívia. Mas é maior ainda maciço de floresta do mundo. A gente compartilha isso com o que sobrou em outros lugares do mundo, como, né, na África, principalmente ali na região do Congo e no Sudeste Asiático. O
O que isso representa? Isso representa que, se isso é o que sobrou, o resto todo foi destruído. Foi destruído por razões óbvias. A nossa espécie cresceu, ocupou. A ocupação ela foi tardia nesses lugares do planeta, aqui nos trópicos. Mas isso passou a fazer com que ela fosse essencial para o futuro do nosso planeta. Porque a biodiversidade ela é uma coisa... a gente é fruto desse processo da biodiversidade. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente é, o clima, a gente vai falar muito sobre o clima também, o clima está mudando, está mais quente, não está, existe a teoria da conspiração, tudo isso tem uma profunda relação com o meio ambiente, com a natureza. E essas áreas que remanesceram, essas áreas que restaram de grandes maciços de florestas tropicais, passaram a ser essenciais para o futuro do planeta. Tá? Então é isso, e isso está na nossa mão. Essa é a grande responsabilidade que o Brasil tem. Claro, o mundo inteiro precisa ajudar? Precisa. Eu hoje trabalho para uma organização internacional, que é uma organização de filantropia internacional, que se chama ReWild. ReWild é isso, renaturalizar, ou seja, é uma organização que investe muito nessa ideia de que, em primeiro lugar, a gente precisa garantir que os lugares que ainda existem se mantenham, que eles são essenciais para a vida, mas também a gente precisa restaurar, a gente precisa recuperar lugares que foram destruídos e que são espécies que estão ameaçadas de extinção, que perderam a oportunidade de continuar a sua história nesse planeta por coisas que a humanidade faz. Então a gente tem um trabalho muito forte e, mais importante, é um trabalho de renaturalização da cabeça das pessoas e do coração das pessoas, porque está na mão da gente ter esse papel. Então a gente fala muito que precisa renaturalizar. Eu vou parafrasear minha querida amiga, hoje ministra do Meio Ambiente, Sônia Guajajara, que sempre fala: a gente precisa reflorestar, mas reflorestar as mentes. Reflorestar mentes talvez seja o desafio mais importante que a gente precisa superar hoje para ter sucesso como espécie no nosso planeta nos próximos anos. Deixa eu só te interromper um segundo. Você parafraseou a Sônia ou a Marina? Você falou Sônia, ministra do Meio Ambiente. Não, desculpa. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Tá, não, beleza. A Marina também é uma outra... Eu não sabia se você tinha falado do ministério ou Soninha, Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e a querida Marina, querida também amiga, companheira. Né? A gente está super bem hoje. Daqui a gente vai falar de política pública, mas é muita alegria a gente poder hoje, depois do que a gente viveu nos últimos 4 anos, numa política no Brasil negacionista, apostando na destruição, achando que a destruição fosse trazer algum tipo de benefício e desenvolvimento para a gente, que não é verdade, a história mostra isso. E hoje a gente tem uma nova liderança na figura do atual presidente, do presidente Lula, muito conectado. O Lula de 2023 é melhor que o Lula de 2003. Melhor, é uma versão melhor. É mesmo? É uma versão melhor, é uma versão que está... O Lula sempre teve essa coisa do social, mas hoje ele entendeu que não existe o social, não tem como resolver a agenda social sem resolver a ambiental. Porque não tem planeta. Sem planeta a gente não resolve o resto, gente. É simples assim. A pobreza ela vai continuar. E a pobreza e a fome ela será perene enquanto a gente continuar a destruir o planeta. Então a gente primeiro precisa arrumar a casa, o planeta. Para depois de arrumar a casa, aí sim a gente vai conseguir, a própria casa vai conseguir trazer as melhores soluções para que as pessoas possam ter uma vida melhor no futuro. Então a gente tem essa liderança hoje, e uma liderança feminina muito presente, muito forte nesse ministério. É fantástico, é uma oportunidade única a história. Então a gente tem a Soninha no Ministério dos Povos Indígenas, você ter a Marina no Ministério do Meio Ambiente, a Aniele Franco no Ministério do Direitos Humanos? Não, Direitos Humanos é o... A Daniele da integração racial. Isso, da integração racial. Isso. Você tem a Nízia no Ministério da Saúde. Da Saúde, entendeu? E no meio ele tem uma rapaziada que é boa Silvio mesmo. Almeida com Direitos Humanos. Silvio Almeida, aí tem uma rapaziada que é boa. No meio dessa mulher tem uma rapaziada em minoria que acho que é isso mesmo. Aí tem o Silvio Almeida nos Direitos Humanos, tem uma Haddad na economia. Sim. Você vê o Haddad falando o tempo inteiro que a gente tem que... Você tem a Simone no Ministério do Planejamento, que está planejando as contas no Brasil, e ela disse, no final de semana mesmo, numa entrevista, olha, a gente tem que fazer o plano plurianual, mas tem que ser um plano plurianual, sabe, com bioeconomia, com a nossa vocação, tá? A gente não pode olhar para fora e achar que a nossa vocação vai ser a vocação da destruição. Não vai. Não é. A nossa vocação é a vocação da conservação. Eu acho que você tocou num ponto que é bem fundamental, que a gente analisar politicamente os últimos anos de Brasil em relação a essa pauta, né? Sim. Tendo em vista que o desmatamento na Amazônia é talvez uma das pautas mais importantes da nossa história, talvez a mais importante da nossa história, apesar de não ter sido dado devido importância para essa temática nos últimos 20 anos no Brasil. Se pegar assim, os dados de desmatamento
de 2012 para cá, houve um crescimento desse desmatamento. Nos quatro últimos anos, a gente teve um pico altíssimo de desmatamento, né? Recorde histórico aí dos últimos 16 anos. E esse ano, a grande discussão ali entre janeiro e março era que o desmatamento aumentou nos 3 primeiros meses de governo Lula, né? E agora os dados agora de junho do INPE é que a gente conseguiu reduzir um pouco mais de 30% do desmatamento, né? No primeiro semestre, se você considerar o semestre, mesmo período do ano passado. Como que você avalia a política ambiental brasileira dos últimos 20 anos? Assim, claro que a gente não vai fazer uma análise complexa sobre isso, porque a gente precisaria de um programa inteiro só para falar disso. Mas como você avalia, por exemplo, você falou aí, né? O Lula 3 é melhor do que o Lula 1, pensando nos 3 governos, né? O Lula de 23 é melhor que o Lula de 2003. A que você acredita isso, sabe? Por que a política ambiental nos últimos 20 anos ela teve tantos altos e baixos, assim, até mesmo durante o governo Dilma, que teve ali alguns momentos teve um crescimento, depois diminuiu de novo? Só antes dele responder, deixa eu só dar uma parte. Me lembrou muito quando você estava falando, até se você discordar, fica à vontade, tá? Da pandemia, né? Sobre tem casos, não tem casos, sobre a dinâmica do tem testes, não tem testes, né? Sim. Então, você puder inserir na tua resposta aí o sucateamento da máquina pública de monitoramento do desmatamento, que isso talvez tenha uma explicação. Nos 3 primeiros meses aumentou. Será que aumentou ou será que a gente visibilizou com dados? Ou será também que assim, a galera olhou, esse governo aí vai começar a falar de meio ambiente, vamos desmatar logo. Cortar o que der para cortar agora. Eu acho que a gente viveu, e na democracia isso é maravilhoso, um debate legítimo sobre o que a gente quer ser como país e como a gente imagina que esse país... Então, existem, como a gente fala, diferentes projetos na sociedade e a gente precisa ser maduro e democrático o suficiente para reconhecer que são projetos diferentes. A gente pode não gostar, a gente pode achar que é diferente da gente, mas a gente nunca pode abrir mão de sentar e discutir esses projetos, concordando ou não. Porque quando a gente fecha a porta do debate, da discussão, a gente rompe com esse limite do que é a democracia, o que é aceitável numa sociedade que ela é diversa, porque nós somos diferentes e ser diferente é bom. A história mostrou que toda vez que a gente achava que tinha que ser igual... Não deu bom, né? Não deu ruim, é óbvio. Cara, o bom é ser... O planeta da gente é um grande experimento cósmico da diversidade, da vida. Você vê milhares de espécies que extinguem, que surgem, que se adaptam, e a gente mesmo vai se adaptando. E isso faz parte da essência do que é ser vivo, pelo menos nesse nosso conceito de planeta e de universo. No metaverso pode ter outras coisas lá, né? Não pode discutir metaverso, mas assim, o que a gente tem de realidade concreta é isso daqui. Bom, vamos falar o que aconteceu com política ambiental, essa coisa. Eu não voltaria nos últimos dias, eu voltaria para os últimos 30 anos. Se a gente pegar, sei lá, Rio 92, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, como grande marco, talvez de uma mudança global sobre a percepção dos riscos que o nosso planeta, ou a mesma nossa espécie, vivia em função do que a gente faz. Ali foi um momento que a ciência foi essencial, porque a ciência trouxe 3 informações para a gente, que talvez a gente não tinha, e o acúmulo dessa ciência no século XX permitiu a gente ter uma compreensão melhor. A primeira dela é que o nosso planeta estava invariavelmente aquecendo, por alguma razão. A ciência começou a estudar isso nos anos 50, nos anos 60, e percebeu que estava começando a esquentar, e que parte desse aquecimento se dava em função da emissão em larga escala, como nunca antes nessa história a gente tinha feito, de gases que têm esse efeito de fazer esse papel de ser uma estufa. Porque com muitos gases fica muito mais quente. Naquele momento a gente não tinha muita clareza, a gente tinha informação, não tinha muita clareza da consequência, mas a ciência ali ela trouxe. A segunda informação que a ciência trouxe para a gente nos anos 90 também é de que havia um declínio acelerado da biodiversidade no mundo. A gente já tinha passado, a ciência já tinha mostrado isso para a gente, por processos de declínio rápido que levaram a massivas extinções no nosso planeta, mas a diferença crucial desse momento que a gente vivia no século XX é que ela estava muito acelerada e diferente dos processos anteriores, que eram processos, vamos dizer, naturais, essa tinha um vetor, tinha um fator muito importante que era a ação humana. Redução de ecossistema, desmatamento, crescimento das cidades, mudança de regimes hídricos, isso estava levando a uma deterioração muito rápida da biodiversidade. Então, a ciência também trouxe isso. Ela ainda trouxe ali uma terceira coisa que foi resolvida mais rápido, porque quando a gente quer, a humanidade resolve, que era um negócio de que a camada de ozônio estava se depletando, estava se reduzindo muito rápido também. E isso poderia ter um problema, porque não filtrava os raios UV e tal. Dali surgiram
o mundo se reuniu. Para que se reuniu na Rio 92? Cara, precisamos, então, sentar todo mundo junto, fazer esse grande diálogo global para encontrar soluções. Deixa eu fazer uma pergunta dentro da sua resposta. Quando eu estou analisando conferências ambientais, quando estou dando aula sobre o tema para os meus alunos, eu digo que a Rio 92 foi o primeiro momento sério onde a sociedade global sentou com qualidade científica para discutir o tema. Tô bem nisso? Tá bem. Assim, teve 72 em Estocolmo, mas 72 foi mais político, a ciência não estava dada ainda. Isso. O que aconteceu em 72 foi diferente também. 72 era o seguinte, poluição. A gente vinha, ia completar ali mais ou menos 100 anos de Revolução Industrial. A Revolução Industrial permitiu que os modos de produção se expandissem a um modo de produzir que essencialmente gerava poluição. A gente transformava matéria-prima e gerava. Começou a máquina a vapor, gera muita poluição atmosférica, gera muita produção, muita poluição que estava contaminando rios e lagos e o mundo começou a vivenciar vários desses processos que começou a afetar a vida humana. Então, você pega lá os mais emblemáticos, Union Carbide, na Índia, você vai pegar Minamata, no Japão, né? Tem um filme super bom agora que foi feito recente, contando a história do que aconteceu na Baía de Minamata com a indústria que jogava mercúrio na Baía, comia o peixe, e começou a nascer um monte de criança anencéfala. Então, ali o mundo se juntou e falou, cara, o negócio é errado, beleza, a gente está produzindo, nunca se produziu tanto, nunca se gerou tanta riqueza, mas, cara, tem coisa. 92 já foi diferente, já foi 20 anos depois, aí a gente já tinha ciência e a ciência começou a trazer várias dessas coisas pra gente com dado científico. E aí o mundo se reuniu, juntou e falou o seguinte, vamos bolar um plano junto. A gente é muito bom em fazer plano. E aí saíram as convenções, saiu a Convenção do Clima para dizer o seguinte, a gente precisa monitorar, fazer a boa ciência, continuar acompanhando e tomar medidas para que, se os fatos são esses, a gente precisa reduzir esse aquecimento do planeta, porque isso vai dar ruim lá na frente. E aí criou o IPCC, que é um painel científico que reúne centenas de milhares de cientistas no mundo inteiro que faz esse trabalho. Gerou a Convenção da Biodiversidade, para dizer o seguinte, olha, então se tem uma crise da biodiversidade, a gente precisa fazer alguma coisa, entender o que está acontecendo com as espécies, onde é que elas estão mais ameaçadas, e a lista vermelha de espécies, criar áreas protegidas que permitam que essas espécies possam estar protegidas e salvas da ação humana. A gente explodiu, queria Parque Nacional, as áreas protegidas. E resolveu o problema da camada de ozônio, porque essa ciência resolveu rápido. Precisava mudar ali o produto, gás, né? O CFC, o gás que a gente usava. A ciência, a gente é muito inventivo, né? Para o bem ou para o mal, né? A gente cria coisas que destroem, coisas que constroem. Mas essa resolveu rápido. Ninguém mais fala de camada de ozônio. Eu falo isso em sala, em aula de ambiental, que nem teve esse ano ainda. Eu falo para eles assim, cara, na época que eu era criança, os trabalhos na escola eram sobre camada de ozônio. O planeta vai acabar. Agora nem se fala mais sobre isso. A gente resolveu. E por isso que eu tenho uma crença profunda que a gente vai resolver as outras crises. Claro, elas têm componentes talvez um pouco mais... Estão muito mais relacionadas com a questão da economia também. Ali do camada de ozônio era um setor que ele não foi afetado porque se gerou uma outra tecnologia que manteve o setor funcionando. Aqui não, a gente aqui está falando de profundas transformações que precisam acontecer no modo de produção da gente. Algumas estão em curso, a indústria de automóvel está numa transição rápida, muito rápida para a eletrificação, para reduzir emissões, né? Isso vai acontecer. A indústria de produção de energia está também de uma matriz, está se esverdeando muito rapidamente, com a eólica, com a solar. Podia ter sido mais rápido, mas enfim, mas está indo, sim. Então a solução até que está mantendo. Outras coisas estão mais imbricadas e aí que a gente chega no ponto do Brasil, na questão da Amazônia. Por que a Amazônia se tornou tão importante? Em primeiro lugar, porque ela está muito conectada com essas duas crises, tá? A do clima e da biodiversidade. A Amazônia é ainda a casa da maior parte das espécies que existem nesse planeta, porque a gente está nos trópicos, a teoria da evolução tal, mas está lá. Então, são a Amazônia, as florestas, sabe, africanas e do Sudeste Asiático, são ali os últimos grandes lugares que estão essa biodiversidade. Se a gente quer realmente manter e dar uma oportunidade, primeiro de tudo, para que essa vida possa ter a mesma chance que a gente teve, então a gente está falando de uma questão ética, precisa olhar para isso. O segundo ponto, que a gente sabe que a biodiversidade também é fonte de bem-estar para a gente. Remédio, sabe, comida. Então, ali tem um negócio que a gente também precisa... Se você não quiser olhar pelo lado ético, não ligo para as espécies, só ligo para mim? Então vamos olhar pelo lado da utilidade. Né? Tudo que a gente está usando aqui hoje, ninguém inventou nada. Tudo é uma cópia do que a gente aprendeu com a natureza. A gente não tem essa inventividade ainda de criar coisas... Mesmo as coisas que não existem, que são os poluentes persistentes, elas são cópias de coisas que já existiam na natureza. Então, beleza. Então precisa olhar aí para a crise do clima.
não há solução climática para o planeta. A gente fala assim, a gente está vivendo um momento que a gente está numa luta para não deixar o planeta aquecer mais de 5 graus, que seria o ideal. Para isso, tem que fazer uma série de coisas, e uma delas é proteger as florestas, principalmente os grandes maciços de floresta que existem nos trópicos. Então, eu costumo dizer o seguinte, não existe solução climática, a gente pode fazer todos os carros elétricos, a gente pode mudar toda a matriz de produção de energia para solar e eólica, a gente pode parar, sabe, de mudar a matriz industrial. Mas se a gente botar a Amazônia no chão, acabou. A gente não vai chegar nem nos 8 graus. E quando houver essa mudança, talvez o que as pessoas não estão percebendo, e a ciência mostra, mas não é só uma questão. A ciência já fez o papel dela de já mostrar. Agora é muito mais uma coisa política e da sociedade comprar isso e fazer parte. É que se essa mudança acontecer, desse aquecimento chegar, 8 graus é tão pouquinho, né? Hoje está 21, se fizer 29 está bom ainda. Mas a conta não é essa. Se essa mudança acontecer, a forma como a gente vive hoje vai mudar muito. As secas vão ser mais pronunciadas, a produção de alimento, o regime de produção de alimento no mundo vai mudar, vai faltar comida, os enchentes, deslizamentos, os furacões, isso vai ter uma outra... Extremos, os extremos vão ter outra dinâmica. E aí significa que isso as pessoas, mas isso vai ser o fim do nosso planeta, o fim da nossa espécie. Assim, acho que talvez não, porque a gente vai dar a solução. Mas vai ser um mundo muito diferente, muito... Aí a pergunta, a gente quer viver nesse mundo só a gente? Um mundo só nós? Não sei, né? Parece meio Thanos esse negócio, assim. É meio louco, não é? Você deu alguns dados aí de graus, 21, 28. Só que assim, bem rapidamente, porque aquela nossa ideia de falar para que todo mundo consiga compreender... o que seriam esses números, tipo 21, 28? Então, a gente está falando de temperatura média do Sim, planeta. sim. A gente está vivendo esse ano, é curioso você falar isso, porque há poucos dias atrás saiu uma matéria no jornal dizendo que a gente viveu, semana passada, se não me engano, o dia mais quente da história da humanidade, da Terra, desde que se mede, obviamente, né? O dia mais quente. E o que isso representa? Significa que a gente está atingindo na média uma temperatura média, a temperatura do planeta está maior. Você olha assim para a temperatura média, você mas não é uma temperatura boa, mas ela é uma média porque ela tem um extremo em algum lugar e um extremo no outro. Para o carioca, quando você fala 21 graus, você fala, tá frio, né? Tem um lugar que faz menos O que frio. aconteceu no ano passado? O que tem acontecido sequencialmente na Europa, por exemplo? Verões muito mais pronunciados, com temperaturas médias, cuja sensação térmica chega a 40, 40 e pouco. Fez 45 no Canadá, pô. As pessoas morrem. Morrem. Se não morre, aí vai precisar mudar todo mundo ter ar-condicionado. Aí para todo mundo ter ar-condicionado, precisa produzir energia. E aí a gente vira aquela coisa toda. Né? Os invernos também mais pronunciados. Né? Esse ano a gente está vivendo um ano do super ninho, que a gente chama. Né? Então vai ser um ano que as estações vão ser muito pronunciadas. Onde é seco vai ficar mais seco. Então a gente tem um risco enorme esse ano dos incêndios florestais aqui no Brasil. O que aconteceu no Canadá, pegou fogo, aí afetou Nova York. É isso que vai acontecer. Então, a gente não pode olhar... A gente tem que olhar para a média como uma coisa que ela é um indicador para a gente. Mas lembrando que para se fazer uma média, existe um extremo máximo e um extremo tem o desvio da média. Né? Um desvio. E aí é quando a gente atingir esses extremos que a situação vai ficar ruim. As pessoas vão morrer por causa do clima. Né? E aí produzir alimento vai ficar mais difícil, né? E aí, aqui no Brasil, para falar de Amazônia, a gente está falando de desmatamento. O que aconteceu no Brasil? Né? O Brasil tem essa grande, de novo, esse grande patrimônio que é a floresta amazônica. A gente vem passando por essa discussão no último século, vamos dizer, do que o brasileiro quer fazer na Amazônia, e vem passando por diferentes modelos. Se for olhar o Brasil nos anos 30, 40, 50, 60, o Brasil olhava para a Amazônia como um grande vazio, não tinha ciência do clima, era outro momento. Um grande vazio, a gente se colonizou aqui, né? O nosso processo de ocupação do território, ele se deu pela costa, pela Mata Atlântica. A gente destruiu a Mata Atlântica inteira. Vamos para onde? Vamos interiorizar, é normal. Chegamos no Cerrado, maravilha, ocupamos, o governo deu terra. Boa ciência brasileira desenvolveu uma variedade de grão, né? Da soja, do milho, adaptada àquela condição de solo, que era uma condição diferenciada, diferente da soja que se plantava, por exemplo, nos Estados Unidos. Um sucesso. O que a gente faz? Detona 60% do Cerrado. Porra, tira esse negócio que não serve para nada, vamos produzir soja. E aí olha para o lado, tá a Amazônia. E aí vamos fazer a mesma coisa, começa da terra e vamos cortar. Isso é um pouco do modelo. Quer dizer o seguinte, qual o problema do modelo? Modelos que só olham para trás e não olham para frente, para mim tem um problema enorme, porque eles têm vida curta. Todo mundo que foi bem sucedido, e esse é um problema, talvez a gente aqui, de alguns políticos brasileiros, a gente olha para o modelo lá de fora e fala, eu quero fazer igual.
Só que quando a gente quer fazer igual aqui, o cara lá fora já sacou que o negócio é outro, já está na outra inovação. Então, a gente não busca uma inovação que seja adaptada àquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso povo, o nosso clima autoral, e a nossa biodiversidade. Sim. Então, a gente passou por esse modelo, vamos cortar para desmatar. Cortar para desmatar já não dá mais, porque a gente já sabe a consequência que vai ter do desmatamento. Você pega lá a primeira metade dos anos 90, né, quando o Fernando Henrique chega no governo, e ali é o pico da destruição da Amazônia, quase 30 mil quilômetros quadrados, e se fosse naquela coisa ali, em 10 anos a Amazônia já seria um negócio, e aí o Fernando Henrique toma isso para fazer justiça para todos, entendeu? Para o bem ou para o mal. Toma uma medida, não, cara, vamos olhar para esse negócio, muita acessibilidade, monta, cria-se o Ministério do Meio Ambiente, e se começa a fazer um trabalho muito difícil de mudar o mindset anterior. O mindset anterior era o seguinte, galera, vai para a Amazônia, eu te dou terra, governo, desmata, planta, vamos integrar para não entregar, vamos criar riqueza. E a noção de riqueza que a gente tinha era essa. Você está falando assim, desde a ditadura, Sarney pra cá. também, né? Todo mundo entregando terra. A gente teve Muita gente tem terra. Hoje quem tem terra na Amazônia que não transacionou, vai sempre te dizer isso. Mas eu ganhei essa terra do governo nos anos 60 e 70. O governo que pediu para vir para cá. Por que agora o governo quer que eu saia? A gente teve uma questão que ficou famosa aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no vestibular, que com uma charge da época do governo militar, escrito chega de lendas, vamos faturar, né, sobre a Amazônia. Claro, não, assim... E aí, de novo, né, um desrespeito, um desconhecimento enorme, inclusive sobre as culturas e os povos originários, os povos indígenas que estavam lá também. Tem toda essa questão. Aí chega, o Fernando vem fazendo tal, muito difícil. Aí chega o governo Lula em 2003, Marina, senta, bota aquilo como meta. Não, a gente tem que ver, porque a ciência está mostrando que a gente precisa conservar. Tem papo nenhum de internacionalização que gringo quer comprar. O gringo não quer que a gente se desenvolva. Gente, não tem nada disso. Besteira, o cara está lá ocupado fazendo outra coisa. O Lula consegue fazer o menor taxa de desmatamento na Amazônia em décadas. Nunca tinha sido. E aquilo vem se mantendo no segundo governo do Lula. A Dilma vai e faz. Aí chega o governo do Michel Temer, o negócio muda. A questão do comando e controle já é um pouco diferenciado. O Brasil, de fato, se tornou e quer se tornar essa potência do agronegócio agrícola e se tornou, né, maior produtor ou exportador de grãos, de carne, de frango. Isso é uma indústria, e ótimo. Como a indústria da energia nuclear é uma indústria, como a indústria do carro a combustão é uma indústria, como a indústria do crime também é uma indústria. O que a gente tem que fazer é o que essa indústria traz de benefício para nós e para o planeta. E aí o que aconteceu no último governo, nos últimos 4 anos, do ex-presidente Bolsonaro, foi uma total ideia de que não precisa proteger nada, a gente precisa porque lá fora eles já destruíram tudo e agora vão querer que a gente conserve. Como se fosse uma coisa assim, eu vou punir vocês precisam proteger a Amazônia. Isso é um negócio idiota mesmo. Mas, assim, tem muita idiotice que está a serviço de um projeto. Nenhuma idiotice é gratuita. Exatamente. Nenhuma idiotice é gratuita. E aí o que ele faz? Ele desmonta a ciência, porque se a ciência que está trazendo à luz é verdade o que a gente precisa fazer, nós vamos desmontar. Desmonta o sistema de financiamento da universidade, desmonta o sistema de financiamento do INPE, que faz o monitoramento, demite o Rui Falcão da presidência, porque ele mostra que os dados do primeiro tal. O Falcão hoje está nesse governo, presidente do CNPq, né, um grande cientista brasileiro. O ICMBio também, né? Aí desmonta o comando e controle, desmonta o ICMBio, desmonta o IBAMA e diz o seguinte, cara, não vamos mais casar, não bota dinheiro. E dá um sinal claro da impunidade. Galera, faz o que vocês querem que depois a gente resolve. Mas no Congresso cria lá a lei para anistiar todo mundo. Colocou o Ricardo Salles no Ministério. Né? Não, peraí. A primeira proposta era o Ministério do Meio Ambiente estar atrelado ao Ministério da Agricultura, como secretaria. Exatamente. Isso é o exemplo mais eloquente, né? E o Salles vem com o discurso, vamos olhar para o meio ambiente urbano, que né, tem que olhar para o urbano, mas não pode deixar. E aí o negócio rola frouxo e a gente vê essa escalada do desmatamento da Amazônia. E aí tem 2 coisas que eu queria pontuar com vocês e com todo mundo para a gente entender. Assim, não é simplesmente desmatar por desmatar. Ali, claramente, havia um discurso de que era importante desmatar porque aquilo ia gerar riqueza para o Brasil. A minha pergunta é, beleza, então é legítimo isso. O país quer ser rico, quer desenvolver, mas para quem? Que modelo é esse? Se a gente olhar a história do desenvolvimento agrícola para o Brasil, porque eu toparia uma discussão minimamente honesta, dizer assim, cara, vamos montar um negócio aqui no Brasil que vai ser a grande gerador de PIB, de riqueza para o Brasil, mas esse negócio vai distribuir dinheiro para todo mundo e todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ficar bem, vai ter escola para todo mundo de saúde, vai ter todo mundo. Se fosse esse o projeto, cara, até toparia sentar, pô, vamos ver, o que você está falando aí? Vai produzir o quê? Arma?
arma de destruição. Mas vamos ver o que vai... O mundo lá fora é isso, né, gente? Mas não. Se você olhar a história do Brasil da agricultura, a gente sempre foi essa coisa de potência. Começou lá com a cana. Não vou nem falar de pau-brasil, era cana, depois café. Olha o que aconteceu com a Mata Atlântica. A gente chegou a ter 93% da Mata Atlântica totalmente detonada. Para fomentar e para permitir que essa agricultura que começou com a cana, depois com o café, depois com outras culturas se desenvolvesse e fazer a riqueza do Brasil. Essa riqueza foi distribuída? Não. O Brasil continua com uma pirâmide com pouca gente muito rica e um monte de gente... Uma classe média que se acha mais perto do rico do que do pobre, mas toda a classe média no Brasil está mais perto do pobre do que do rico, e é uma besteira, a gente fica nessa classe média, mas não quero... A gente gravou recentemente sobre reforma exatamente isso. Você riu, eu já sabia. Sou moreno, sou negro, mas eu sou diferente do cara que tá do pobre, entendeu? Como se a raça aqui não fosse um negócio... Brincadeira que eu ia fazer que a gente fez sobre a reforma tributária recentemente, um episódio, e aí a gente brincou que o cara... é contra imposto sobre grandes heranças, porque ele está preocupado com o Onix dele, que vai ser herdado para a geração minha futura. casa iguaba, entendeu? Nossa, eu tenho tantos amigos que estão nesse lugar que... Cara, a gente está falando de grandes fortunas, a gente não está falando de você, não. Não, mas isso é um absurdo, porque isso você está punindo o trabalho... o que ele construiu. Cara, não existe distribuição de riqueza com concentração. O mundo inteiro taxa grandes fortunas. Por que o Brasil... Cara. Enfim, aí a mesma coisa a gente repõe no... Então, assim, a Mata Atlântica foi isso, cara. Gerou dinheiro para muita gente, para os barões, para as famílias, e todo mundo ficou rico. O Cerrado agora, a soja. A soja e gado. 5, 6 famílias estão ganhando muito dinheiro com esse negócio, gente. Não emprega ninguém, destrói. Tudo bem, paga algum imposto? Paga. Mas, assim, é mínimo em relação... Então, não faz. Se fosse fazer uma discussão... Agora quer fazer com a Amazônia. Então, vamos o governador quer fazer... Vamos botar lá a mineração e que não sei o que lá. Não ia sobrar nada para ninguém. As mesmas 5, 6 famílias iam ficar ricos, não ia ter escola. Então, o que o cara queria fazer era destruir em nome de um projeto que tinha uma discussão de que aquilo era importante para o Brasil e, na verdade, não era. Se fosse para discutir igual... Vamos olhar o modelo da Noruega. Cara, os caras exploraram petróleo, fizeram um fundo soberano, e a Noruega é aquela maravilha. Todo mundo é bem de vida na Noruega. Então, ele distribuiu. Aqui no Brasil, a gente não fez nada disso. E, quiçá, não tinha nenhum plano. Agora, qual é a maior idiotice dessa história toda, para mim? É que ninguém considerou o outro lado. Mas não tem outra alternativa? Não tem outra coisa que a gente podia estar fazendo com a Amazônia? Que, de repente, poderia dar muito mais dinheiro e ser muito mais, sabe, proveitoso e estar no nosso DNA? Então, tem vários... A ciência já mostra isso, de que se a gente investisse numa economia... A gente chama de bioeconomia, mas pode chamar só de economia mesmo, que economia, bio, não bio, é uma coisa só. A economia é como a gente gera riqueza e distribui. Sim. Aqui no Brasil a gente só esquece leram Adam Smith só a primeira parte, que era a geração da riqueza. O capítulo da distribuição não leram. Sim. Mas tem a bioeconomia, tem vários produtos da floresta, para fármaco, para cosmético, que se hoje a gente tivesse montado, isso está na pauta, montado um parque de desenvolvimento com essa vocação para essa região... É muito mais rentável do que qualquer hectare de soja. Eu já vi um dado sobre isso, de que a floresta de pés poderia eventualmente gerar até 30 vezes mais riqueza. Muito do que mais emprego, mais distribuição. Isso com a floresta em pé. Tá? Agora, precisa querer mudar esse modelo. A gente está discutindo aqui de corporações que são muito ricas e poderosas, e que é muito difícil. Então, a gente ainda não encontrou a forma de fazer adequadamente essa solução. Eu vou dar um exemplo. A solução de transição energética, de alguma forma, ela demorou, mas ela, de alguma forma, foi só possível porque ninguém chegou e falou assim, cara, vamos fechar todas as indústrias de carro, de automóvel, ninguém mais produz carro de combustão e agora vamos criar uma outra no lugar com outra pessoa que vai ser o novo rico do futuro para fazer carro elétrico. Não foi isso. Todo mundo teve que sentar e essas mesmas indústrias tiveram que entender que elas tinham que investir no avanço da tecnologia e elas vão vender os carros do futuro. Mas, de certa maneira, você manteve ali o status quo. Tem uns outsiders que vão entrar. Tem a Tesla, tem lá a chinesa. Mas no grande lance, a empresa de energia é a mesma coisa. Todo mundo deixou de ser empresa de óleo para se tornar empresa de energia. A Total, a francesa, que é multinacional. Sim. Ela não é só... Começou com óleo, com petróleo, mas hoje é eólica. Vai todo mundo fazer essa transição. Aqui a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer essa transição. Mas o lobby do agronegócio no Brasil, ele é muito forte. E ele é muito grande porque ele está imbricado com o comércio internacional também. E isso é uma coisa que não se fala no Brasil. A gente fala muito que o problema da Amazônia é o desmatamento. Outra polêmica aqui. E a gente só ouve isso. O problema da Amazônia não é o desmatamento. O
O problema da Amazônia é quem desmata. E a gente não chega nesse nível de profundidade. Quem é o grande responsável pelo desmatamento da Amazônia? Pode pesquisar as notícias, essa informação não vem da maneira como ela tem que vir, não é. Sim. O grande responsável pelo desmatamento no Brasil hoje tem endereço, nome, CNPJ. São as grandes indústrias, as grandes empresas que estão conectadas com a indústria da pecuária e a gente chama cattle feed, da indústria da alimentação animal, que produz a soja, o milho. Isso vai sair muito brevemente um novo artigo que a gente está monitorando, que é isso. No Brasil, na Amazônia, 90% do desmatamento que ocorre, e a maior parte dele é ilegal, está relacionado com aí tem CNPJ, dá para saber quem é que direitinho. Por vezes os CPFs desses CNPJs ocupam poder político, né? Não, metade do Congresso, enfim, faz parte do sistema da gente, estão financiados por essas empresas para manter o status quo. O governo anterior foi financiado e ali era o que se dizia. Se você olhar o perfil do desmatamento que aconteceu no último governo, aonde estava se desmatando, e agora mesmo o dado que acabou de sair que vocês viram, né? Onde reduziu 30%. Pô, uma ótima notícia. Se você for olhar o dado lá, aonde desmatou mais, metade desse desmatamento ocorre em propriedades privadas, que tem, inclusive, o seu registro direitinho, o CAR, que a gente chama, o Cadastro Ambiental Rural. Metade. Mas por que está acontecendo lá dentro? Porque no governo anterior, o cara é o seguinte, a Amazônia é o seguinte, você tem uma fazenda, a lei diz o seguinte, você pode usar 20% daquela terra para ocupação, ou para um tipo de produção, mediante projeto, aprovação do órgão ambiental, mas 80% você tem que manter floresta. Esse é o acordo social que a gente fez. Se você for olhar o que aconteceu no governo anterior e essa rebarba agora, esse primeiro dado desse governo que pega metade só, porque é do meio do ano passado até o meio desse ano, mais da metade ou metade do desmatamento está nessas propriedades. Por quê? Qual era o sinal? Cara, avança. Vai além dos 20% que a gente vai dar um jeito nisso. O ex-presidente disse isso várias vezes. A gente vai mudar a lei, a gente vai fazer o que for. O Salles dizia isso. E a galera foi criminosa. Por que o desmatamento agora caiu? Porque o comando e controle voltou. Pega lá o presidente do ICMBio, pessoa fantástica, Rodrigo Agostinho, que foi deputado muitos anos, é um deputado da bancada ambientalista. Ele sentou lá e fez o que tinha que fazer. Fazenda que está desmatando ilegalmente, fora dos limites ou sem autorização, embargou mais de 2.000 propriedades na Amazônia. O que significa embargar? Ela está embargada, ela não pode produzir mais, não pode vender mais para ninguém. Então o cara está lá com a carne, está com a soja, está embargado legalmente. Está na legislação. Por quê? Porque esse cara está depredando um patrimônio que é meu, que é seu e que é nosso. Ou seja, não é tão difícil fazer, né? Zero difícil, tanto que o governo fez, foi feito no passado. Olha só, não é difícil proteger como não é difícil destruir. As duas coisas são muito fáceis, depende de ter alguém sentado na cadeira para fazer. Mas não é uma discussão também de nós contra eles também. Agora está ali de sacanagem para destruir a indústria. Não. O Brasil tem mais de, não vou lembrar o número, mas se não me engano, mais de 100 milhões de hectares de terras que já foram desmatadas e degradadas, que são áreas de baixa produtividade, porque é mais barato para o cara queimou, cortou ali, produz 2, 3 ciclos, em vez de trabalhar a terra, restaurar, para continuar produtiva, ele vai para outro pedaço de floresta, tira. Vai... Então é um ciclo muito depredador, muito predador. Uhum. Então o Brasil hoje tem pelo menos aí mais de uma centena de milhão de hectares de terra que são chamados desses de baixa produção, que a gente tem ciência para dar produtividade para isso, sem precisar derrubar a floresta. Então não tem uma besteira que quer acabar com a agricultura brasileira, não é. Agora, essa agricultura, que também não é toda a agricultura brasileira, tem gente que faz bem, que faz direito, mas que quer destruir, é igual o ladrão. É um ladrão, gente. Está roubando da gente. Simples assim, para botar no bolso. Isso não gera emprego. Gente, o Canadá está no top 3 de agropecuária mundial, num país que só dá para usar 20% da área, porque o resto é gelado, e eles mantêm a floresta. Eles fazem técnica de indústria de papel celulose, indústria moveleira, exatamente. É um exemplo, né? De que dá para fazer, né? Não é impossível se fazer. Mas é isso, o Brasil a gente vive essa coisa do quero ganhar meu dinheiro, fazer e quero rápido. Eu quero ganhar meu dinheiro, quero ganhar rápido, não quero pagar imposto. Eu morro de rir, eu vejo esses caminhões na rua, essa propaganda agora, imposto zero. Você viu os caminhões agora? Aí bota uma menina bonita, imposto zero do combustível. Não, gente, por que transporte vai pagar zero? Eu também então, vou botar uma menina bonita, pegar a Ana, que tá aqui, minha filha, imposto de renda zero. Vamos zerar então, não existe, gente, existe isso, é besteira. Existe assim, vamos produzir, vamos cobrar para ter um governo eficiente que distribua. O papel do governo é esse, é recolher e criar o bem-estar. Escola, saúde, claro, não pode roubar, tem um monte de coisa que...
O governo também não é perfeito, não estou dizendo que o governo está certo, não. O governo está errado, às vezes, e a gente tem que estar ali para cobrar. Esse é o nosso papel de cidadão. É o papel do Congresso. Agora, vamos discutir mais seriamente modelo, entendeu? O Brasil podia tá fazendo outras coisas muito melhores e está fazendo errado, e além de fazer errado, não está distribuindo. O que é horrível, entendeu? Assim, tá deixando todo mundo mais pobre. Cara, eu ia perguntar para você justamente sobre essa dicotomia econômica e a questão do agronegócio versus o que dava para fazer, mas eu acho que você já respondeu muito bem. Então, eu queria voltar num outro ponto ali lá atrás que você mencionou e até pedir para você falar um pouquinho da Rewild também. Como é que tá o mundo e o Brasil nesse sentido, em comparação, assim? E, especialmente, você citou a questão dos mitos que tem sobre o estrangeiro querer se meter na Amazônia e tal, não sei o que isso é uma grande bobagem. Mas muitos fundos internacionais e entidades filantrópicas como a Rewild atuam aqui, né, e disponibilizam investimento. Então, queria que você comparasse um pouquinho a situação Brasil-mundo nesse sentido e aproveitando para falar sobre o porquê desses investimentos. Incluindo na mesma pergunta, você, na nossa conversa, a gente conversou um pouco antes disso, você falou que já visitou vários países na ONG atual, em outros trabalhos que você já fez. E você queria que você contasse alguma experiência muito legal que você viu, assim, de, cara, eu vi isso aqui, foi incrível, ou alguma coisa muito ruim que você viu, cara, isso aqui foi um absurdo. Nessa comparação que você faz Brasil e o mundo. Né? Então, o Brasil construiu uma reputação, vamos colocar a partir de 92, da Rio 92, de uma liderança muito positiva e muito forte no cenário internacional dentro dessa agenda. Ou seja, o Brasil abraçou a responsabilidade como país mega diverso, como país detentor de largas porções de floresta tropical. Ele entendeu e disse que a gente vai fazer o dever de casa e vamos sentar na mesa de igual para todo mundo. O Brasil tem esse respeito lá fora, construiu esse respeito para dizer, vamos fazer. E o Brasil entregou muito resultado legal. Reduziu o desmatamento. Tem vários programas aqui de recuperação de espécies que estavam perdidas e desaparecidas na natureza que a gente resgatou. Por exemplo, a ararinha azul aqui no Brasil, no Nordeste, que ela estava praticamente desaparecida e foi feito um longo trabalho de devolução e hoje elas estão de volta para a natureza. Então, o Brasil, até 4 anos atrás, desempenhou esse papel muito, muito bem. Última administração, vocês viram, todo mundo viu o que aconteceu, a gente virou um pouco nesse cenário uma pare internacional, porque negacionista, ou seja, quando a gente diz que não precisa proteger, que não precisa manter a floresta, a gente está dizendo o seguinte, não acredito nessa ciência. Então era isso, a Terra era plana, a ciência não serve para nada, o que importa é dinheiro no bolso. E não é só esse negacionismo, ainda assim, violações gravíssimas de direitos humanos, assim, o que a gente viu na discussão e debate sobre o que aconteceu, não só com os povos indígenas, mas com os quilombolas, com outras comunidades tradicionais que foram praticamente abandonadas pelo Estado brasileiro no último governo por uma visão essencialmente preconceituosa, né, e criminosa, colocou o Brasil numa posição muito ruim. Tanto que todo mundo viu, o mundo inteiro pressionou e acho que o mundo inteiro não pressionou de novo, gente. O mundo inteiro não está preocupado com o que o Brasil vai fazer ou não vai. O mundo está preocupado como a gente geopoliticamente senta junto e constrói coisas boas. Então, a gente está num processo agora de retomada dessa liderança com pessoas que eu acho que têm credencial para fazer isso. A Marina é melhor do que ninguém a pessoa para fazer isso. A ministra Sônia dos Povos Indígenas, né, que tem 3 décadas de luta e de militância pelos direitos dos povos originários, com mais de uma centena de outras lideranças indígenas no Brasil, Celinha Chacriabá, Ailton Krenak, Davi Copenau, dá para citar aqui um monte de gente legal que estão aí, Alessandra Munduruku, Juma Chipaia, né? Então, assim, um grupo de pessoas que são lideranças que vieram... Quando o governo deixou, isso é uma coisa legal, quando o governo criou esse vácuo de liderança e disse, a gente não quer, a gente vai fazer chacota desse negócio, isso abriu espaço para uma série de lideranças emergirem e surgirem e poder falar. Então, a gente fala da questão indígena hoje de uma maneira como a gente nunca falou antes e com a seriedade como a gente falou, porque muita gente está lá. Joênia Wapichana, a primeira deputada federal que viveu essa última legislatura sozinha, como a primeira mulher indígena deputada. Agora a gente já tem a Célia. A Sônia foi eleita deputada federal antes de assumir o ministério. Então, a gente já está num processo de retomada e de recuperação desse processo. E aí é um processo com muita autonomia. Eu acompanho, eu vou às conferências, eu converso com os colegas no ministério. Não há subserviência, não há dizer que o Brasil... Não, é um processo com muita autoridade do Brasil, saber exatamente o que precisa, o que quer fazer e sentar
na mesa com todo mundo, seja com os governos, os bilaterais, os outros governos, com os órgãos multilaterais, a ONU, o Banco Mundial, e com a filantropia privada, que é onde eu estou inserido hoje, para dizer, gente, a gente sabe o que quer fazer, mas precisamos de ajuda. Eu comecei o podcast falando que a essência da minha vida foi fazer as coisas sabendo muito humildemente que eu não ia conseguir fazer nada sozinho, que eu precisava da ajuda, e sempre tive a humildade de pedir ajuda para as pessoas e reconhecer que essa ajuda era importante, porque eu sabia que eu não ia estar certo a vida inteira, e ninguém está certo a vida inteira. Hoje, no cenário que o Brasil vive, é a mesma coisa. O Brasil vai conseguir fazer algumas coisas e outras coisas nós vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Como essa ajuda vai vir, ela é parte de como a gente senta na mesa, de como são as trocas, né? E a gente espera que sejam trocas honestas. Aquele meu professor, não mencionei o nome dele, Newton Santiago, que era o dono do Colégio Opção e foi diretor, a família Santiago está em Petrópolis até hoje, ele fez uma troca honesta e justa comigo. Ele disse, cara, eu deixo você estudar uma coisa que você vai me prometer que você vai passar no vestibular e vai se formar. Ele poderia ter feito qualquer proposta indecorosa para mim. Não, você faz agora e quando você passar, você vem aqui e me paga de volta. Sim. Ele poderia ter sido um pedófilo. Não, vem cá, você quer estudar? Tem tanta maldade nesse mundo. Sim. Entendeu? Mas isso faz parte de como é que você estabelece as relações honestas. O Brasil hoje vive essa liderança. E o momento agora é muito bom porque todo mundo quer ajudar. Então, olha a notícia de 1º de janeiro até hoje, você vê que logo quando o governo assumiu, e uma das primeiras falas do presidente Lula foi dizer, eu vou zerar o desmatamento na Amazônia. Por quê? Nenhum presidente tinha dito isso antes. Nem ele, nos mandatos anteriores, e nenhum outro. Eu vou zerar. Porque ele entendeu que precisa zerar, porque se não zerar, vai ficar ruim para todo mundo. Você considera viável essa meta? É viável. É viável, gente. Óbvio que é. Claro que é. Só parar de cortar. Ah, isso vai afetar emprego? Não, não vai. Já te falei, tem terra suficiente para produzir o que quer produzir e tem cabeça boa e ciência boa para fazer qualquer outra coisa que a gente quer fazer. Gente, o desenvolvimento e o sucesso da gente não passa pela destruição da Amazônia ou do cerrado de qualquer outro bioma. Isso é uma bobagem. Agora, é claro que a gente foi estimulado há 100 anos atrás e convencido, não a nossa geração, mas e muito menos a geração da Ana, minha filha, mas a geração dos meus pais, que a única chance da gente era destruindo para construir alguma coisa. Então a gente também precisa viver também, ter noção do momento, da janela temporal que a gente está vivendo. Sim. Essa transição de geração. Eu já cresci na minha infância, eu tenho 50 anos hoje, ouvindo de que desmatar é bom. Era isso. E era natural, gente. Vamos cortar, porque cortar é bom. Hoje mudou. E como mudou, a gente precisa conviver. Você pega o último presidente, que sei lá quantos anos ele tem, ele é dessa cultura. Mas ele não teve a capacidade de mudar, de enxergar para uma ótica diferente. Quando eu digo que o Lula de hoje é melhor do que o Lula do passado, são por esses compromissos, puro e simples. Acho que ele ouviu e entendeu. Ele entendeu que a agenda da vida dele, que é uma agenda contra a pobreza e a fome, porque o Lula foi um cara que passou fome, que teve dificuldade, e ele olhou para o pobre, para o necessitado, mas falou assim, eu quero resolver isso. E aí o primeiro mandato dele foi isso. Onde ele entendeu que para fazer isso ele precisa fazer outra coisa antes, que é garantir que a gente vai ter um planeta, porque senão é enxugar gelo. Até porque quem mais sofre com desmatamento, com a poluição, com a mudança de clima é o mais pobre. Né? É o mais pobre. Salvo algumas exceções, quando você vê aqui no Brasil, teve enchente, teve desmatamento. Geralmente é pobre que morre, geralmente é pobre que perde a casa. Pobre que perde. Então é isso, é o cara que é afetado primeiro. O rico vai dar o seu jeito e essa galera do agronegócio primeiro pega o jatinho e aí vai pra Miami, vai pra lugar mais alto, sabe? Aí os bilionários vão começar a construir foguetes pra ir embora. Não olhe pra cima, o filme Não Olhe Pra Cima lá, que o meu chefe é o protagonista lá. A gente não falou disso. Mas vou chegar lá, porque você me perguntou da minha organização. Então, o que eu tô dizendo assim, precisa da ajuda de todo mundo. E aí, se você olha as notícias de janeiro até hoje, todo mundo entendeu a fala do presidente, o compromisso do presidente. Ele disse, vou zerar o desmatamento na Amazônia, não precisa cortar mais uma árvore para dizer, vou fazer de tudo, tal, e botou as pessoas certas lá. Tava brigado com a Marina, eles dois, né? Tinha uma briga, tinha uma treta histórica ali, sentaram, botou, Marina veio e trouxe só gente da primeira qualidade para trabalhar, cientista, aí, prometeu, vou criar o Ministério dos Povos Indígenas na campanha, foi lá no acampamento Terra Livre, no ano da eleição, e aí foi lá, convidou Sônia Guajajara, Soninha lá, Ministério novo, mas que é um ministério do nada. Do zero. 500 anos de atraso para esse ministério, entendeu? E ela tá ali fazendo como equipe pequena, mas começando com coisa muito boa. Filantropia Internacional falou assim, beleza, estamos, né, Brasil is back, então sentou. Aí a Alemanha, vou dar 200 milhões de euros, Noruega, Estados Unidos, todo mundo dizendo, cara, vamos colocar dinheiro, vamos reativar o Fundo Amazônia, 1 bilhão de grana lá para incentivar os projetos, entendeu? Melhorar o comando e controle. A Filantropia Internacional fez a mesma coisa também, né? Tem muita gente que é rica também e diz o seguinte, não, vamos se organizar e vamos fazer parte desse negócio, né?
A vantagem da filantropia privada, e existem muitas fundações no mundo inteiro, a filantropia privada para a questão ambiental é um pequeno pedaço desse universo de filantropia. Tem filantropia para todas as causas no mundo, com gente muito rica, que olhou e disse que não, vamos ajudar. Ela se juntou e disse, vamos lá comparecer, vamos conversar, vamos ver como é que o nosso recurso pode ajudar. E ajudar como filantropia. Minha organização chama Rewild, já expliquei um pouquinho. Ela é fruto da fusão, vai fazer 3 anos agora, de 2 organizações de filantropia que já existiam nos Estados Unidos. Uma é a Global Wildlife Conservation, que era uma organização que trabalhava apoiando projetos de conservação de espécies, de ecossistemas, de florestas, apoiando as populações locais, quem está ali no fronte da conservação, né, o quilombola, o ribeirinho, a comunidade indígena, e juntou com uma outra organização que já existia há 20 anos também, que era a Leonardo DiCaprio Foundation. Juntou, criou a Rewild. Leonardo DiCaprio é um dos fundadores, junto com o Wes Kress, que hoje é o CEO. E, basicamente, é uma organização que diz o seguinte, como a gente pode mobilizar recursos das nossas redes de filantropia para fazer com que esses recursos cheguem em diferentes lugares que precisam desse recurso para se desenvolver com a conservação, sabe? Então, é uma organização pequena, a gente tem cara de startup, o que é muito bom, diferente das organizações do passado. Não precisa ser grande. Esse é um outro mito que a gente diz. Né? Não precisa ser grande, não precisa ter um monte de funcionário, não precisa nada. Não precisa ser pequeno. Tem uma pessoa local liderando e fazendo esse diálogo nos países. Eu lidero aqui no Brasil. A gente trabalha em 70 países no mundo inteiro. E favorecendo e financiando as organizações locais que realmente já fazem o trabalho. O Brasil hoje, em 30 anos, sempre pegando a Rio 92 para cá, desenvolveu um parque científico e técnico muito grande de organizações do terceiro setor que estão ajudando e que estão trabalhando. Estão aí há 30 anos, fazendo o que tem de melhor. Então, a gente, como filantropia, conversa com o governo, vê onde está a prioridade. Várias organizações locais financiam os projetos para construir escola, projeto para fazer projeto de agrofloresta, projeto para uso sustentável, sabe, de sementes e de frutos na floresta, projetos de defesa territorial com comunidades indígenas, projeto para apoiar brigadistas para apagar fogo. Independente do fogo criminoso que aconteceu, o fogo, naturalmente, ele é um fenômeno que acontece. E, eventualmente, nas estações mais quentes e secas, ele pode acontecer naturalmente. Você precisa fazer o quê para reduzir esse desmatamento que vem do fogo? Montar uma coisa que foi fantástica, que é uma rede de brigadas voluntárias que estão ali para apagar o fogo dentro de terra indígena, que estão ali para apagar o fogo dentro de unidade de conservação. Então, a gente vai financiando os projetos dessa forma. E como é que funciona a filantropia? Né? Bom, funciona de várias maneiras. Vou dizer como é que a gente funciona. A gente tenta fazer uma filantropia que é chamada filantropia de confiança. Filantropia é um negócio meio complicado na cabeça do brasileiro, porque o brasileiro não é bom filantropo. Assim, botando o dedo na ferida. E por que o brasileiro... é desconfiado, né? Ele chegou muito desconfiado. O Brasil não é muito filantropo porque a gente nem teve o estímulo para fazer. E, segundo lugar, porque a gente não sabe como fazer. O exemplo mais simples que eu dou para todo mundo, a filantropia básica. O que é filantropia? É filantropos, homem, e o filo significa você tá junto ali. Então, a filantropia é ajudar ao homem. É basicamente isso. Essa é a origem da palavra, ajudar ao próximo, ajudar a humanidade. Significa você fazer alguma coisa em prol da humanidade. Isso é filantropia. Você pode fazer isso todo dia. Você não precisa ter uma organização, não precisa ser milionário para fazer filantropia. O cara que me deu a oportunidade de estudar e abriu mão de uma vaga na escola dele, que ele poderia estar fazendo dinheiro com aquilo, ele doou aquela vaga, ele é um filantropo, ele ajudou um outro ser humano. E esse ser humano, nesse caso, eu consegui prosperar em algumas coisas na vida. Se ele fizesse isso para mais pessoas, eu tenho certeza que ele fez, ele é um filantropo também, daquilo que ele pode ajudar. Mas o brasileiro é muito desconfiado. O brasileiro é aquele filantropo que, se você passa na rua e vê uma pessoa em situação de rua pedindo um dinheiro, o brasileiro faz aquela filantropia, ele tira lá, sei lá, 10 reais do bolso, entrega para a pessoa, mas ele simplesmente não entrega a filantropia e confia que aquele cara vai usar aquele dinheiro para fazer. A gente não faz isso, a gente faz a filantropia da desconfiança. Eu entrego, mas eu limito eu estou te entregando, mas você não pode nem comprar nem cigarro, nem bebida. Então, já gera aquela filantropia que você diz tudo que o cara tem que fazer. Sim. Essa filantropia existe? Existe. Ela ajuda? Ajuda. Mas ela é uma filantropia que difícil. A gente está testando um modelo que a gente chama de filantropia de confiança. Significa o seguinte, tem várias organizações no Brasil que já trabalham, já foram escrutinadas por Deus e pelo mundo, due diligence e tal. Vão passar agora por mais uma CPI. Essa é a 4ª CPI das ONGs que tem no Brasil, tá? Não é a primeira. Não vai dar, assim, não vou dizer, não posso botar a mão, porque o Brasil tem mais de, sei lá,
centenas de milhares de organizações que estão em todas as áreas, ajuda humana, CP acho que vai olhar tudo. Mas pelo menos as que a gente trabalha e que a gente conhece, são organizações que estão aí há 30 anos, já receberam o dinheiro de Deus e o mundo, e são honestas, e estão fazendo o seu trabalho. Filantropia de confiança significa assim, precisa de agilidade. Eu venho, a gente entende qual é o problema, eu te entrego o recurso e você vai fazer aquilo que você sabe fazer melhor, que é ajudar as pessoas. Não tem prescrição. Então, essa coisa, tá dando dinheiro para comprar terra, isso é... Eu não vou dizer que não exista, porque eu também não conheço a filantropia toda, mas assim, aonde está o meu alcance de trabalhar há mais de 10 anos com filantropia, e com filantropia internacional, é uma tremenda bobagem. Agora, você tem... A CPI tem uma grande oportunidade de passar isso a limpo. Se tiver coisa errada, que se diga. Que se não tem, ou pelo menos a organização que vai passar, tá ótimo, não tem nada. Então, a filantropia, ela é importante. O que a gente precisa fazer é aprender filantropia mais rápido no Brasil. Por uma única razão, principalmente a filantropia privada. Porque o dinheiro do crime é muito rápido. Então, vamos de novo voltar para a questão do desmatamento. Ou vou pegar a parte da mineração, que está muito falar agora da mineração que aconteceu com os indígenas. Nenhuma dessas atividades, seja o desmatamento, seja aquela mineração que era feita lá no Yanomami, não são atividades baratas. Então a gente tem que desmistificar isso. O pessoal acha assim, não, lá que é um monte de garimpeiro que estava lá, serra pelada, com um negócio. Não é. São balsas, centenas de balsas, com tratores, com internet, Starlink via satélite. É um negócio que custa muito dinheiro. É uma atividade criminosa. A que se diga hoje, inclusive, hoje, até lavagem de dinheiro do tráfico da droga, porque é muito líquido, tem muita liquidez, estão lavando lá para fazer essa atividade. Então, esse cara consegue chegar lá, ele vai, ele monta uma bolsa, ele abre uma cava para minerar qualquer coisa, o ouro, e faz um monte de gente armada com metralhadora. Tudo isso custa muito dinheiro. E se a polícia tem uma operação já por satélite, ele já consegue avisar, já consegue, difícil de pegar e tal. Isso tudo muito dinheiro. O dinheiro do crime é rápido. O dinheiro do crime o cara chegou... Não é burocrático. Por quê? Porque ele tem ele não tem aversão ao risco, ele tem esse apetite por risco, porque é um dinheiro que se ele sabe que se ele ganhar, ele vai ganhar muito. Se ele perder, é igual jogar na bolsa. É um risco. Esse cara tem muito dinheiro, então para ele vale o risco. E no Brasil passou a valer muito nos últimos anos, porque não era pego. O dinheiro da conservação não tem essa mesma agilidade. Ele é um dinheiro mais difícil, depende do orçamento do governo. E quando vem um dinheiro bilateral, é um dinheiro também que precisa, tem um processo para cumprir, porque é o dinheiro do pagador de imposto do outro país que está vindo para cá. E esses países são muito sérios em relação a como vão prestar essa conta. O dinheiro da filantropia privada é um dinheiro que ele pode ser mais rápido, porque esse filantropo, ele é um cara que também ele aprendeu a ter um pouco de aversão a risco, porque esse cara ganhou muito dinheiro nos seus negócios, bota dinheiro, ele sabe que vai perder. Então, salvar a Amazônia, combater o crime ambiental, o desmatamento, a mineração, qualquer coisa que seja, precisa dessa velocidade, precisa desse... É uma grande startup que você precisa. Nem sempre as condições estão dadas de como é que a gente vai fazer, porque é isso, você está lidando com uma outra indústria que ela é muito eficiente. Mas você não vai agora imaginar que você vai combater desmatamento na Amazônia, um incêndio florestal, fazendo o edital, chamada de projetos para combater... Não, até a chamada saiu, o negócio, o fogo já pegou. Então a gente está tentando, e o governo está sendo muito eficiente nisso, e as organizações brasileiras também, tem monitoramentos muito inteligentes, monitoramentos feitos pelas próprias comunidades. Esse é um exemplo fantástico em várias comunidades indígenas no Brasil, em que as comunidades se organizam nos grupos de guardiões, que são os defensores territoriais, e eles estão fazendo ali. Em vez de ter que esperar o IBAMA ou o ICMBio, eles organizam as brigadas de fogo, as brigadas de guardiões, e aí bota lá a internet via satélite para esse cara também, porque quando ele vê o perigo, tá chegando um invasor, tá chegando o cara lá com um trator para desmatar, ele precisa ter uma internet rápida de satélite para ligar tem uma linha direta com o IBAMA, com a Polícia Federal, o cara chegou aqui. Esse tipo de atividade rapidamente vai permitir que as pessoas tenham uma outra percepção no Brasil de que o crime não compensa. Até o crime compensou. Vai, corta que não vai acontecer nada. E agora tem um passivo para resolver. O IBAMA já disse, não compensa, embargo, não pode. Ninguém pode entrar na sua casa para cortar, sabe, né, invadir o seu apartamento porque, sabe, não pode. É simples assim. E tem como fazer. Esse aparelhamento, né, tanto do ponto de vista da filantropia como do poder público, sem dúvidas é fundamental. Mas assim, impossível que você seja um cara com toda a sua vivência, experiência e encantamento aí visível pela temática ambiental sem pensar nas questões individuais, né? Então, queria te perguntar, não só sobre a Amazônia, mas no ambiente de forma geral, o que você considera como ações individuais, assim, que dá pra gente fazer
para colaborar no nosso dia a dia, na nossa atuação de pequena escala com a questão ambiental e também com a Amazônia? Então, acho que a primeira coisa é consumo. A gente precisa... É difícil falar de consumo no Brasil quando mais da metade da população está excluída de qualquer tipo de consumo pelas condições econômicas que a gente vive. Mas eu acho que a questão do consumo ela é extremamente relevante, a fonte do que a gente compra e como a gente compra. Tem uma discussão super importante isso, de apoiar o comércio local, de apoiar as iniciativas de comida, que é como a gente compra, né? Para falar isso, assim, 80% daquilo que a gente come, bota no prato da gente, não tem nada a ver com essa indústria de produção de soja, de carne, que destrói. O cara que está plantando arroz, feijão e não sei o que lá, ele está num outro modelo que é altamente, sustentável. Precisa resolver o negócio do agrotóxico no Brasil. O Brasil ainda é o maior produtor, de comercializante de agrotóxico, licencia. Eu acho que não tem porquê. A ciência já mostra que você pode produzir qualquer coisa em qualquer lugar do mundo de maneira orgânica, mas, de novo, está muito embicado com o processo econômico do grande fabricante de agrotóxico que quer empurrar. É igual a indústria do remédio. Sim. Né? Um monte de gente, todo mundo aqui tem que tomar remédio, mas um monte de gente sabe que a gente não precisava tomar metade dos remédios que a gente toma, tá? Ponto. A gente sabe que a gente desenvolveu uma medicina prescritiva. O cara tá ali, mas hoje já tem vários estudos de uma medicina avançando muito bem no Brasil, de que, cara, bons hábitos de vida me impede. Mas você tem ali uma indústria farmacêutica, né, pagando congresso para prescrever. O agrotóxico é a mesma coisa, só que é um remédio da planta, entendeu? Um monte de coisa que não precisa. Já se teria como fazer e tal. Então a gente precisa sair um pouco desse lugar. É cultural, vai ter que mexer, mas individualmente é fazer essa reflexão. Hoje a internet permite que a gente consiga ver de tudo e de entender tudo. Tem muito documentário dos dois lados, entendeu? Para você tirar a sua própria conclusão. Então, várias tendências no consumo. Se discute muito hoje a opção vegana e vegetariana. Eu acho que ela é uma discussão, no caso do Brasil, muito importante. Mas ela é difícil... Culturalmente e economicamente, de novo, né? A gente está falando claro. Eu venho de uma família, e eu tenho muita sensibilidade para isso, porque eu venho de uma família que comida significava aquilo que tinha na mesa para comer. E a gente não podia questionar, porque aquilo é o que tinha. Vai comer o que tem, é a frase clássica da mãe. Minha avó, gente, isso aqui é o que tem. A gente tinha mortinha ali, era o que tem. Não era Hoje, a sociedade da pujança que tem dinheiro se permite as escolhas, entendeu? Então, a gente precisa fazer uma transição alimentar no Brasil. Certamente, se a gente consumisse... Não pedindo ninguém para virar vegano ou vegetariano, se a gente consumisse menos carne ou menos dessa indústria que está associada à destruição, é o mesmo comportamento que se a gente pudesse só ter carro elétrico seria melhor. Mas, de novo, né? Mal dá para comprar carro no Brasil, mas os incentivos no Brasil são ruins, né? Podia ter mais incentivo. Quer que eu fale um pouquinho errado do governo? O cara é lulista, chegou ali, cara, não sou filiado a partido nenhum, falei de todos os governos aqui, mas vou dar um exemplo, onde esse governo poderia ter feito diferente agora. A gente acabou de lançar um grande pacote de subsídio para aquecer a indústria automobilística de novo, para vender carro, e isso melhora, quando tá tudo lá, a galera compra o carrinho e movimenta. Cara, podia ter feito diferente, fazem o mesmo pacote, mesmo que gastasse mais dinheiro, assim, galera, todo mundo vai produzir aí, as montadoras, e todas, a maioria já tem, um carro, no mínimo híbrido, ou elétrico, de baixo custo, o governo banca essa conta e vamos tirar todos os impostos. E aí fala, galera, vamos fazer a transição, vamos todo mundo... Era a mesma coisa, dava o mesmo resultado. A BYD chinesa tá trazendo fábrica agora. Gente, dava o mesmo... Mas assim, às vezes a cabeça da gente ainda tá tão lá atrás, né, ainda, do que... Mas vamos fazer uma fábrica, aí vai conversar com o setor automóvel e mas a gente já tem um parque montado aqui, é capaz de produzir não sei como. Vamos fazer esse mesmo carro. Podia ter sido um pouco mais ousado. Um outro exemplo dessa dicotomia do atual governo foi a discussão em relação à exploração de petróleo na Amazônia, na foz do Rio Amazonas, né? Que o IBAMA, inclusive, barrou e foi para a Justiça, o Ministério de Minas e Energia, brigou com o Ministério do Meio Ambiente, a tretona. Isso é cultural. E o senador Randolph, que está lá defendendo o direito. Saiu do partido. Saiu do país. Sabe, enfim, ele já estava de saída da rede. Não foi isso. Talvez aí brigou com ele, mas acho que não brigou, não. Bom, não sei, tem que perguntar para ele. Mas eu acho que, de novo, essa discussão, entendeu? Ele está ali defendendo, ali tem uma oportunidade agora do Amapá ganhar dinheiro, né? e se desenvolver com o petróleo. Vamos fazer? Por que não? Não, gente. Vamos fazer outra coisa, entendeu? Então, vamos dizer, agora o Amapá, ou qualquer outro estado, o Amapá é um estado que eu adoro, é o estado da Amazônia que eu mais visitei, tenho amigos lá até hoje. Nossa, eu adoro o Amapá. É o mais difícil de chegar, né? Depende. O Roraima também, se demora para chegar. A malha aérea brasileira, isso é um outro assunto. É difícil chegar em qualquer lugar. Mas não, Rio, Belém e Macapá. Tem lugares que são mais complicados de chegar. Mas
A gente não pode aceitar qualquer projeto, sob o pretexto de que isso é o melhor. A gente tem que saber qual é o projeto, o que é melhor hoje e no longo prazo. O petróleo é uma alternativa? É. Tem outras alternativas, não tem que discutir o petróleo pelo petróleo. Então vamos lá, quais são os riscos que estão ali naquela região hipersensível, foz do Rio Amazonas, se dão... não vai dar, não, mas se der, pode dar. A teoria, né, da precaução diz isso. Mas não tem outras alternativas que a gente podia? Tem várias. Aí ninguém senta isso. Porque se for para discutir isso, então tem o petróleo. Então vamos produzir arma. Destruição em massa, que é o que faz a grande potência americana. Ou então vamos legalizar as drogas pesadas e vamos virar o maior país exportador de droga do mundo. É isso que entendeu? Então, assim, falta um pouco de... fica meio fla-flu também, a gente fica nessa... Brasileiro gosta, a gente tá falando da filantropia brasileira. Então, brasileiro, assim, eu digo isso como brasileiro, né? Acho que a gente tem um processo que a gente está evoluindo, que a gente precisa ter esse entendimento, mas acho que é um momento... A gente está nessa transição. O lance geracional é esse, é que você tá... Nós somos a geração da transformação. E... Vou dar um exemplo bom. Você imagina o cara... Volta lá atrás, Revolução Francesa. A galera que tava lá planejando a Revolução. Você acha que eles tinham uma vida tranquila e achavam que aquele negócio ia dar certo, que ia fazer a Revolução, ia criar o estado do bem-estar? Não, eles viviam aquela coisa ali, e lá tinha a galera monarquista, e eles ali, não, a gente tá certo, tá errado. E vivia essa angústia. E hoje, olhando de onde a gente olha, é muito fácil olhar para trás, aula de história, olha lá, foi, né? Foi fácil fazer a Revolução Francesa, foi fácil construir. Não foi. Então, quem viveu? Nós somos essa sociedade, nós, eu, vocês, a nossa geração aqui está vivendo isso. A gente viveu a anterior, os benefícios, os malefícios dela, foi criado naquela, vamos dizer, doutrina, e agora a gente cambiou para uma outra coisa. A geração... Você já tem filhos? Ainda não, né? Eu tenho. Tem que idade? 1 ano e pouquinho, Um né? ano e quase 2 meses. Qual o nome dele? Dela? Lucas. O mundo do Lucas é outro. A Ana, que tem 17 anos, eu fico apontando ali porque ela tá ali, escondidinha no cantinho ali. É outro. Tem coisas que eu já não preciso mais falar para ela, nem explicar, porque ela já entendeu nesse mundo e eles são muito mais ágeis. Então, eu tenho uma profunda... Isso que não me deixa frustrado. Eu tenho uma profunda esperança nisso que a gente chamou de geração alfa e beta, que é a geração dela. Já passou o milênio, já passou a geração, agora é alfa e beta. A beta é do seu bebê. Eu tenho uma profunda. Eu já senti que o meu papel hoje não é de fazer a grande transformação, porque eu acho que a gente está no caminho. Mas eu acho que é deixar tudo preparadinho, porque essa galera vai fazer. Essa galera que já está desprendida desse passado que a gente nasceu. Então eu preciso só garantir que até lá, essa geração porra louca de extrema direita e tal, não destrua o negócio, a gente tem que segurar e dar tempo dele chegar. Porque as conquistas que a nossa geração conseguiu abrir e que a dela está consolidando em vários campos, não é só no ambiental, nos direitos humanos, na agenda LGBTQI a mais, né? É fantástico viver num mundo menos repressivo. Ainda tem muita, mas assim, o que eles conquistaram hoje é demais. Das liberdades, da cultura, então é isso. Acho que a questão racial que a gente discute. Nós como professores, né, cara? A gente entrou na sala de aula 15 anos atrás e agora é uma diversidade de ideias. Cada ano eu aprendo uma coisa nova que eu não devo dizer. Eu aprendo muito com eles, eu gosto de conviver. A Ana e as amigas dela são os meus grandes, porque eu preciso estar antenado, porque eu, na visão deles, eu já represento o passado. Total. E o que é um dilema para nós. A gente está aqui, né? A gente quer ser todos jovens, parece como diz a música da Elis, né? Como nossos pais. Então fica aqui num dilema de... E eu acho que ter outro filho também foi bom por isso, porque eu vou continuar aprendendo, não vou precisar esperar os netos, né? Mas eu fico nesse dilema de até onde... Até porque o que eu faço hoje e que vem dessa minha crença, do que eu acho acho que tem outras percepções na geração dele que eu preciso estar atento, que talvez eu não consiga captar, porque o mundo vai mudar nessa velocidade. Então, de novo, ter essa capacidade de estar aberto, de se reinventar e de dizer coisas novas, e daí, de novo, eu acho que o grande mérito do Lula foi esse, na minha opinião, como pessoa. Se ele vai acertar ou errar, eu não sei. Eu desejo toda a sorte para ele, como desejaria para qualquer outro presidente que sentasse naquela cadeira, que não fosse um presidente fascista, de extrema direita, destruidor, sabe, de sonhos e de vidas das pessoas. Não só das pessoas, da vida nesse planeta. Eu acho que todas as espécies deveriam ter a mesma oportunidade que a gente tem de prosperar, sabe? Seja a onça no Pantanal, na Amazônia, seja uma planta, uma espécie. Acho que a gente não tem esse direito.
Ainda mais sobre a justificativa de que a gente está fazendo isso porque precisa fazer para a gente sobreviver, o que é uma tremenda mentira. Isso só mostra a ignorância que a gente ainda tem, apesar de tantos anos de a gente estar nesse planeta aqui, né? 30 mil anos, pelo menos, essa nossa espécie aqui, a gente ainda não sabe nada. Mas é isso. Não sei se eu respondi. Você perguntou para onde eu vou, eu não sei para onde eu vou. Eu sei que eu estou muito feliz no que eu estou fazendo hoje. As pessoas falam sobre o que você vai fazer. De novo, eu vim de uma situação de vida muito desafiadora para mim, para minha família. Eu acabei não comentando isso também, mas como é que uma coisa... Eu acredito muito nesse efeito cascata, de um ajudar o outro. O fato de eu ter sido o primeiro da minha família a sair e ter estudar abriu as possibilidades mentais dos meus outros irmãos que não tiveram, por várias razões, não quiseram continuar estudando, né? É uma jornada difícil trabalhar e estudar, não é uma jornada fácil. Mas todos eles depois voltaram para fazer esse caminho, todos eles, né, se sucederam. A minha irmã, que foi minha primeira incentivadora, anos mais tarde, conseguiu depois fazer sua faculdade de fisioterapeuta, um outro irmão virou dentista, legal. Um outro virou empresário, E apesar de a gente ter nascido num ambiente muito desafiador, em que parte da minha família foi perdida por tráfico. Eu tenho primos próximos que foram criados juntos que morreram naquela indústria, porque ali era uma oportunidade de trabalho também para eles, né? Mas com uma estimativa uma expectativa de vida muito curta. Eles perderam. E aquilo, de alguma forma, a minha avó foi uma grande aglutinadora de tentar proteger a gente daquilo e, de certa maneira, teve um sucesso. E acho que, pelo exemplo, as coisas foram acontecendo. Então, eu estudei, eu quis tornar o cientista, me tornei cientista, voltei para o serviço público, trabalhei, ajudei a formar, depois vim para a filantropia, porque eu acreditava no poder catalítico que a filantropia podia ter para acelerar. Aí já talvez tenha sido aquela minha crise dos 30, 40 anos de querer ver a coisa acontecer mais rápido. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes organizações. Eu estou na Rewide recentemente, mas trabalhei numa grande outra organização internacional, que é a Conservation International, aqui no Brasil. Visitei muitos países e o que a gente vê em outros países são coisas boas e coisas ruins, né? Como, por exemplo, a destruição e a devastação das florestas, né, na Indonésia, nosso parente tropical, né? Para plantar palma, para plantar dendê e, destruindo habitat de orangotango, uma destruição terrível. E lá também um processo parecido como o nosso de se tentar construir alternativas para econômicas, que elas são econômicas no final, né? Mas projetos muito interessantes. Aqui no Brasil, a gente, enfim, eu recomendo todo mundo, viajem pelo Brasil também. O que a gente tem de boas iniciativas e de projetos de manejo sustentável, comunitário, de espécies, que geram uma economia local, são fantásticos. Pirarucu no Amazonas, o poder que o açaí hoje tem para manter e financiar várias comunidades na Amazônia, de fora a fora do Pará, ao Acre até Roraima. Então, eu estimulo as pessoas. O Brasil tem esse distanciamento. Você pergunta a qualquer pessoa aqui no Sudeste, Amazônia. Todo mundo ama a Amazônia, todo mundo entende a Amazônia, sim. A gente tem esse amor. Mas muitos de nós não fomos lá e tem que ir, tem que visitar, viver essa experiência. Tudo bem, vai a Orlando, vai a Disney, eu já fui também. É legal, vai visitar outros países, mas visita o Cerrado, tem lugares, parques nacionais maravilhosos para se visitar. Chapada dos Veadeiros no Cerrado, vai ver Foz do Iguaçu, vai visitar Brode, vai visitar Fernando de Noronha, vai visitar Lençóis Maranhenses, essas maravilhas que não tem em lugar nenhum do mundo. Eu trabalhei em muitos países, morei fora, eu morei na França há alguns anos, eu trabalhei lá, estudei lá, morei nos Estados Unidos, mas por um tempo, mas sempre é um tempo e é onde eu quero voltar para o Brasil. É no Brasil que eu acho que eu vou ser útil, é ali que eu acho que o meu trabalho vai ser relevante e é onde eu quero viver para sempre, porque não existe lugar nenhum mais bonito do mundo do que o Brasil. Não tem. Simples. Não tem. A gente ia fazer a pergunta derradeira, por que você é um cara otimista mesmo num tema tão espinhoso, mas você já fez sozinho. Eu não posso ter eu não vou interromper. Eu podia ter dado errado, eu podia ter, jovem com 12, 14, como meus filhos, ter parado numa vala, morto. Eu tenho primo que não foi encontrado até hoje. Podia, mas eu fiz uma outra opção. E foi uma opção de alguma forma consciente. Tinha alguma coisa em mim, mas que foi, como eu disse, estimulada. E eu tive muitos nãos na vida, óbvio, e faz parte, mas os nãos me serviram para fortalecer e para andar para frente, não para ficar...
Engraçado, então eu não posso ser pessimista se eu sou fruto desse otimismo. Se eu dei certo, e de novo, gente, eu digo isso pra todo mundo. As pessoas, sua história conta mais. Eu vou dando gotas da minha história. Né? Por quê? Porque eu não acho a minha história tão especial assim. Sabe por que eu não acho ela tão especial? Porque a minha história é a mesma de centenas de milhares de brasileiros. Tá? Eu não posso achar que a minha história agora vai dar um filme, porque eu fui pobre, com muito irmão, uma infância difícil, e aí as pessoas, é bacana, é bonito. Mas eu tenho a plena consciência que a minha história é de várias. É de várias que também seguiram. E muitos com desfechos diferentes. E muitos com desfechos diferentes. E aí é a parte que dói. Entendeu? Então, tem que ter otimismo. Tem que ter otimismo pra mim, pra Ana, pra todo mundo. Nós somos otimistas também, né? Acho que a grande tentativa para hoje é essa, né? Tipo, trazer você aqui foi isso, assim. É uma coisa que a gente queria dizer bem no final, mas já que a gente está caminhando para isso, é assim, falar para as pessoas por que acreditar nisso, né? Por que é importante acreditar nisso? Que mundo que a gente está deixando para os que vêm depois de nós, né? Que não é um mundo só nosso. Existem crianças nascendo agora que não podem ver no mundo do interestelar, que não tem comida, que não tem ar, né? Que a gente fica pensando, pô, a gente vai embora daqui, a gente vai ter que ir embora daqui, tem que ir para Marte, aí tá estudando Marte para ver se dá para viver lá. Não, cara, a gente tem a Terra. Não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista educativo, a gente acabou tangenciando outros assuntos aqui. Sim. Acho que o esforço da gente até agora aqui, no momento que a gente está de recesso escolar, ele tem todos os compromissos dele, tá a gente alinhando a agenda e tal, e todo mundo aqui fazendo isso porque quer passar uma mensagem. E olha só que engraçado, você está falando do papel que a gente tem. Voltando ao 92, a gente discutia muito que a gente tinha que ter uma ação, porque se a gente não fizesse essa ação, a gente ia comprometer o resultado para a geração futura. A coisa degringolou tão rapidamente nesses últimos 30 anos e por isso exige uma ação que a gente já percebeu. Você vê que ninguém mais fala só das gerações futuras, porque os efeitos não são das gerações futuras. São atuais. Então a gente imaginava que deveria ter aquilo porque 100 anos... 2100, né? Não, já está acontecendo agora. Já tem gente morrendo por causa da crise climática. Então não é mais geração futura, acabou. A geração futura é hoje, somos nós somos a geração futura. Então, o que a gente vai fazer, aquela coisa, o que se faz é que se paga na Terra, é isso, é que se faz é que se paga. Então... E a gente tem uma dinâmicazinha final que a gente começou a fazer tem pouco tempo, inclusive, porque a gente até hoje ainda não consegue fazer o programa ao vivo, né? Quem sabe um dia. Mas, então a gente não tem as perguntas ali em tempo real. Online. Né? Mas a gente abriu uma caixinha de perguntas, fiz uma artezinha lá da Amazônia, falei que a gente ia ter um convidado brilhante, espero que quem criou a expectativa esteja feliz. Não coloquei nem o seu nome antes e tal, para deixar essa surpresa. Mas a gente selecionou nessa caixinha 5 perguntas principais que pessoas, seguidores lá pelo nosso Instagram enviaram, então a gente queria te fazer. É tipo Marília Gabriela, lembra do Marília Gabriela? Bate um sonho, não vai ser isso. Tipo, não é uma palavra naturalmente, mas é para ser muito telegráfico. Bom, o Jonathan enviou a pergunta. Já ouvi que carro elétrico não é tão politicamente correto assim. O impacto das baterias, da energia, etc. Como vocês veem? É muito mais do que o carro a combustão, tá? Zero emissão. Agora, ele tocou num ponto que está evoluindo tecnologicamente, que era a vida útil das baterias. Realmente tinha um problema delas terem muito curta duração e isso gerar um novo tipo de lixo, de novo poluente. Isso está encaminhando. Acho que as baterias estão caminhando para ter vida útil e vida longa mais rápido, serem mais eficientes, inclusive no recarregamento. Você comparava um carro elétrico, uma noite inteira carregando. Hoje autonomia também. 2 horas você já pluga ali as baterias de alta... E isso tá abrindo espaço, inclusive, para as grandes baterias de grande carga que vão sustentar prédios inteiros também, tá? Então, eu acho que é só é parte da transição ecológica. Agora, aquilo que vai se gerar desse processo, dessa primeira geração, de novo, com boa tecnologia, você recupera, isso não vai precisar virar lixo que vai jogar em qualquer lugar. Então, não aceita isso não, conspiração, não é melhor do que o carro a combustão, tá? Sem dúvida. E só uma coisa que pro carro eu acho que a gente não vai conseguir, ou não, né? Enfim, a tecnologia, ela nos surpreende, mas uma coisa que eu achei interessante sobre isso de bateria é sobre energia solar caseira, né? Onde a questão dos modelos aqui no Brasil mesmo, né, de você produzir com a placa solar e enviar para a rede novamente, né, o seu relógio contar ao contrário, gerar saldo,
reduziu a necessidade do tamanho de baterias tão grandes e barateou, inclusive, a instalação de energia solar. Então, assim... superou. Esse ano superou. Recorde esse ano, né? E no final das contas vai ser todo mundo isso. Vai ter todo mundo as suas placas solares, onde tem sol, vai ter sua bateria em casa e vai, plugar um carro para abastecer e tudo na sua casa vai ser solar, gente. Esse mundo vai chegar e vai chegar rápido. Rápido, não tenham dúvida disso. Agora, a gente precisa continuar mantendo o estímulo. Tem muita pesquisa, o sistema tributário tem que olhar para incentivar esse tipo de coisa. Entendeu? Aí eu acho que é um dinheiro bem colocado. Se tivesse um carro elétrico, tudo bem, o elétrico, o cara fala assim, mas eu não tenho que tomar, tá desconfiado, a conta de luz é cara, eu vou botar ali, aí vai pagar cara lá. E o cara tem essa... Ele, não é uma conta fácil de fazer de quanto eu gastaria de dinheiro. Cara, então compra o híbrido, pelo menos. Porque aí o híbrido, pelo menos, já melhora tudo, a bateria se auto-recarrega. Se tivesse um carro aí a 100 mil reais, que é a faixa desse preço agora, fosse totalmente híbrido, ninguém comprava combustão, gente. Mesmo. Muito mais econômico. Muito mais econômico. A questão do barateamento, eu acho que é o principal barreira hoje, né? O solar barateou, né? Carro 100% elétrico mais barato. Aí fica dizendo essa discussão, petróleo, o Brasil agora tem um pré-sal, podia estar fazendo... Cara, assim, o pior uso do petróleo, o uso menos nobre, é botar esse óleo para ser queimado dentro de carro ou dentro de termoelétrica. Assim, você tirou um negócio caríssimo lá do subsolo, botou e queimou. Não. O uso que a gente vai ter que dar... E o petróleo ele vai continuar existindo pra gente... possivelmente por toda a eternidade. Sim. E não tem problema, petróleo é uma coisa que é feita aqui, tá, gente? É um outro uso mais nobre. Você precisa, na verdade, de vários polímetros que são derivados de petróleo para fazer prótese médica, para fazer o plástico especial que vai levar o foguete à lua. Aí, beleza. Mas aí é um negócio de uma indústria que está muito encaixadinha, entendeu? Não é um negócio agora para abastecer uma frota de centenas de bilhões de carros emitindo... Assim, gente... O professor de geografia e de história daqui a 200 anos vai dar aula, vai olhar pra gente, assim... Vai achar graça. Nossa, vai achar idiotice, né, cara? Que estavam transportando uma pessoa dentro de um carro sozinha, que né? queimava, entendeu? Um negócio muito, sabe? Eu sempre brinco, quando eu tô falando de carro elétrico com os meus alunos, que o primeiro carro elétrico produzido no Brasil foi o Gurgel Itaipu, nos anos 70, no sertão do Ceará. Entendeu? Com fibra de banana e feito lá em alusão à usina de Itaipu que estava sendo criada na época. Então, assim, as outras tecnologias evoluíram de um tal jeito até agora e essa não, tem lobby aí atrás, né? Exato. Tem o Brasil questão. sabe fazer, né? O Brasil sabe fazer. Sabe. A gente é o criador do carro flex, cara. Tipo assim, o Brasil sabe fazer. Podia. A segunda pergunta, da Valentina, que diz... e pior que ela nem sabia quem era o convidado e da amizade que você citou com a Marina. Ela perguntou: o que vocês acham sobre a Marina Silva no novo governo? Ela saiu do Lula no passado por divergência sobre Belo Monte, não foi? O que garante que o Lula não vai afastá-la novamente? Acho que afastá-la, ela quis dizer afastá-la em termos de pauta, né? Porque foi ela que saiu do ministério da última vez. E aí? Então, na vida nada é garantido, né? A gente tem que olhar o momento pelo momento. E o momento da leitura que a gente faz é que, superada as divergências que ambos tiveram no passado, a Mariana realmente saiu logo no início do segundo mandato do Lula, porque a agenda realmente ficou muito pesada, tinha a demanda da expansão de parque elétrico, mas tinha também já a questão do agronegócio, e em algum momento ali o presidente teve que fazer as suas escolhas, muito pressionado também pelas outras áreas, ele fez. Beleza, faz parte. É muito bonito ver duas pessoas olharem para trás e deixarem as diferenças de lado, entenderem o momento histórico e dizer, cara, vamos sentar junto, vamos tentar fazer diferente. Eu admiro muito isso, sabe? O Alckmin é o vice-presidente da República. O Alckmin é o vice-presidente, está lá fazendo... Então, eu admiro muito isso. Então, porque é isso, você tem que saber olhar, errei, acertei e quero fazer de novo, né? Eu tive muito recentemente o prazer de encontrar com um evento que a gente fez com o presidente, com a Marina Cassoni, e eu vi o carinho que ele tem com as duas de dizer, cara... eu tô com vocês e vou fazer. Esse primeiro embate que a gente teve agora foi a Foz da Amazônia. E o presidente veio a público para dizer, olha, não tem nada disso não, que o IBAMA decidiu, tá decidido e eu vou apoiar, entendeu? Dizem agora que o Centrão tá querendo fritar a Anísia do Ministério E ele falou, não, ela é minha ministra, tá lá, ela vai estar fazendo a coisa certa. Então ele vai ter que governar isso também, romper. A Marina está muito focada, do que eu posso dizer, com a equipe dela, em fazer o trabalho, a Sônia e todos os outros ministros.
Agora é isso, tem que dar o tempo ao tempo, né? Como é que é, falando da Marina, como é que é o trato dela com as ONGs, as organizações de terceiro setor, que você trabalha, assim? O diálogo muito aberto. A Marina é uma pessoa do diálogo, a ministra Marina é uma pessoa que está ali para conversar com todos os grupos e com todas as pessoas. É uma pessoa muito humana. Mas vocês têm uma agenda, assim? Existe uma agenda? Ah, a gente se encontra... Isso é muito uma coisa pessoal, tá? Desculpa se eu tiver... Não. Estou falando aqui no campo institucional, longe de mim aqui, tá falando qualquer... Sim. Imagina, não, nem nada pessoal, não. Assim, existem as organizações no Brasil, a gente na Filantropia Internacional, nesse trabalho que a gente está fazendo, a gente é um trabalho muito importante de diálogo com o governo brasileiro, com a institucionalidade. Isso representado sob vários ministérios. O governo sempre muito atento e de portas abertas para conversar com todo mundo, né? Então, a gente tem várias reuniões para dizer como a gente pode ajudar, de que maneira a gente pode estar. A Filantropia acabou de anunciar internacional um pacote de intenções de investimento de 200 milhões de dólares para o Brasil. Aonde vai estar esse investimento? Ou seja, naqueles projetos que vão permitir, onde a gente for útil para ajudar, a ampliar as unidades de conservação, a proteger a biodiversidade, a gerar mais bem-estar. Um trabalho de parceria público-privada, né? O governo mostra os projetos ou vocês mostram os projetos? Como é que é essa coisa? É meio... A gente não financia... Isso é uma coisa muito... Assim, a filantropia privada, terceiro setor, não financia o governo, né? Quem financia... diretamente, vamos dizer assim, governo, são os bilaterais. Os países, quando, sei lá, a Alemanha doou 200 milhões de euros para o Brasil, para o Fundo Amazônia. Sim. O Fundo Amazônia é um mecanismo financeiro que está no BNDES do governo para financiar projetos. A gente, como é filantropia privada, a gente não doa dinheiro para governo, para colocar. A gente, na verdade, dialoga com o governo. Sempre foi assim, todos os governos, com governos que querem dialogar, obviamente. Tem governos que não queriam dialogar. Sim. Tentar, olha, tem que avançar o projeto. O presidente falou, desmatamento zero na Amazônia. O que precisa fazer para desmatamento zero na Amazônia? Fazer várias coisas, melhorar comando e controle, as condições de mão. E tem uma rede de organizações da sociedade civil brasileira, inclusive as universidades, que a gente financia projetos, que a gente financia financiamento de projetos que estão dentro dessa agenda. Você criar uma nova unidade de conservação, precisa fazer vários estudos. Né? O governo normalmente contrata esses estudos ou faz em parceria com a sociedade civil. A Rio Wide, ela pode, por exemplo, financiar um projeto na FRJ, que é a universidade onde você veio, e ela tem ali um projeto para conservação da Mata Atlântica e tal. Pode financiar o projeto no INPE, entendeu? Para melhorar as condições de mapeamento, sabe, do sistema do PRODES e do DETER, por exemplo. Então, a filantropia privada vem com recursos para apoiar esses projetos. Todos eles alinhados, obviamente, com a política pública, porque no final do dia, quem queria terra indígena, quem queria unidade de conservação, é a política pública, é o governo. Então, assim, buscar esse alinhamento, ele é super importante. Mas, absolutamente, como filantropia de governo, não tem nada prescritivo. Assim, gente, tem que tirar isso da cabeça. Você chega lá e vai sentar de porta fechada com um medida, assim, vamos fazer... Não existe isso, é besteira. A gente precisa sair desse lugar, porque é besteira. Show. A Poliana perguntou, esses ciclones e tempestades no sul do Brasil, eles têm a ver com aquecimento global? Tem, totalmente. De novo, né? A gente está passando as médias históricas se modificando muito rapidamente dentro daquilo que a ciência vinha prevendo, isso que é o mais curioso. A gente já sabia que ia acontecer. E a tendência é que se a gente não começar a virar essa tendência, que eles vão anos mais quentes, com maior aquecimento, vai levar. A Amazônia, toda vez que você tira um pedaço da Amazônia, você está tirando a possibilidade de redução de sequestro desse carbono da atmosfera. Hoje já se diz que a Amazônia já até emite mais do que sequestra. Então isso tudo aumenta o aquecimento da Terra, aumenta o aquecimento, aumenta as correntes de circulação atmosférica que vão levar à formação... São aqueles extremos climáticos que a gente falou mais cedo. São os extremos climáticos que a gente falou. Então, a gente precisa estar atento e precisa estar atento às causas. Eu falei de novo, né? A gente fala assim, é o desmatamento que está causando aquecimento. Não é o desmatamento que está causando aquecimento. Não. É a mesma coisa, o exemplo que eu dou, que é meio curioso, mas é o seguinte. O que mata criança pobre no Brasil? Eu falo assim, o que mata é a desnutrição. Não é a desnutrição que mata criança no Brasil. É a falta de políticas adequadas para fazer com que a comida chegue até essa criança. Então, a gente precisa dar nome às coisas. A desnutrição foi o efeito. Fazer o diagnóstico correto. Foi a coisa. Morreu de desnutrição, ou morreu porque não tinha vacina. Então, quem matou não foi a desnutrição. Foi a falta de acesso à comida por uma falta de política pública. Então, quem está questionando é o desmatamento. Não é o desmatamento. O desmatamento é uma coisa que acontece, assim,
instalou desmatamento. Não, tem a indústria A, B e C, como eu falei aqui, que está por trás desse desmatamento. Eu sempre digo que é uma bizarrice. Então você tem como chegar lá, entendeu? Você tem como chegar. É uma bizarrice você pensar que o centro-oeste brasileiro, ele só não é um deserto porque existe a Amazônia. Aí o cara planta soja e desmata, e aí ele vai não gerar chuva no lugar onde ele está plantando. É uma idiotice num nível absurdo, né? O Brasil tem muita coisa assim, eu quero cuidar do meu agora, eu quero fazer do meu e dos meus filhos, eu quero herança, assim, tem ainda de novo, essa cultura que está no passado. Isso vai passar. Show. O Maurício está perguntando, como vocês veem a questão da violência na Amazônia, com os ataques aos Yanomamis e o caso Dom Phillips e Bruno Pereira, por exemplo? Só um detalhe, o nome Dom do seu filho é por causa do Dom Phillips? Não, meu filho é Ben. Ah, é Ben. É Ben de Ben. Não, é Ben. É bem porque é mais fácil, porque aí no Brasil fica assim, vai querer chamar Benício, vai querer chamar Benjamin, aí ninguém vai chamar pelo nome, vai chamar de quê? De Ben. Então não tá bem, já fica resolvido, né? Não tem. Mas, cara, o aumento da violência está diretamente relacionado a essa crise da atividade. É a mesma que acontece aqui no Rio de Janeiro entre o traficante e a PM, entendeu? E é uma violência que, de novo, ela é sentida e afeta os mais pobres. Os menos, porque o cara que financia o tráfico e ganha muito dinheiro com o tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro, que está numa cobertura, ou aqui, ou em Miami, ou qualquer lugar que seja, não sente essa violência. Então, eu tive membros de família que morreram por isso. E para quê? Aquilo era uma oportunidade econômica, era uma forma que eles tinham, durante um curto período de tempo que eles viveram, eles tinham os melhores tênis e tinham as melhores roupas porque eles faziam esse dinheiro fácil. Mas já acabou. Lá na Amazônia está acontecendo a mesma coisa. Essa violência vem isso. É garimpeiro querendo garimpar numa área que não é dele, o índio querendo defender sua própria terra. Acabou, isso não vai dar certo. E a ausência do Estado. A ausência total. Tira a PM aqui e deixa o negócio rolar solto para você ver o que vai acontecer com as facções, com as comunidades. Vai virar uma guerra civil, entendeu? Então o governo ele existe para dizer o seguinte, gente, é bom dizer, isso pode, isso não pode. E o que não pode é porque a gente vive num país que tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom para A, para B ou para C. Se muda a cabeça da gente, a gente acha que pode fazer, a mineração vai ser a grande coisa boa para o Brasil, não, senta, discute, faz do jeito certo, entendeu? Não acho que vai ser, entendeu? Longe disso, mas, assim, Velho Oeste, não dá. É engraçado que a COP30 vai ser no Pará, que é o estado mais violento nos últimos tempos. Mas de propósito, a ideia, você vê isso de propósito. Foi quando a Marina e a ministra disse, né, a COP30 daqui a 2, né, tem esse ano em Dubai, ano que vem ainda em outro país, e aí a próxima seria aqui nas Américas, o Brasil rapidamente falou, não, vamos candidatar para trazer, isso é exercer esse papel da liderança global para dizer... Sim. Que a gente quer, e ser essa vitrine para mostrar para as pessoas que para o bem ou para o mal. E aí vamos fazer onde? Vamos fazer no Rio, São Paulo? Não, vamos fazer na Amazônia, porque a grande discussão hoje é a Amazônia. Vamos fazer onde? Vamos fazer em Belém, porque o estado do Pará, historicamente, é o estado que vem, né? Hoje já mudou. Na lista dos 10 municípios, dos 20 municípios que mais desmatavam na Amazônia, no passado recente, 10 anos atrás, lá, 8 era no Pará. Sim. 8 de 10, ou 10 de 10 era no Pará. Hoje já mudou, se não me engano, na lista atual são 2 municípios só do Pará. Então, está se fazendo um trabalho, que é ali naquela região, ali na borda da Amazônia, no Marco do Desmatamento, pega ali o Pará e vai pegar o Mato Grosso ali, o Mato Grosso complicado ali. Sim. Mas é isso, o COP30 é para dizer o seguinte, para o Brasil, são 2 anos que o Brasil vai ter aí agora para fazer o que está fazendo, reduzir desmatamento, fazer vários projetos, todo mundo querendo ajudar, e eu espero que a gente chegue aqui com os números legais, o Brasil podendo dizer, tá vendo, ó, comunidade internacional, vocês chegaram, compareceram, apoiaram, a gente vem e fez e que está aqui o resultado. Show. E a última não é uma pergunta, é um pedido, a gente acabou até usando, porque a gente sempre faz esse pedido no final. Não deixem de fazer indicação de livros... Da Patrícia, desculpa, Patrícia. Não deixem de fazer indicação de livros, séries, documentários sobre o tema. Eu sempre adoro. Filmes também. Lista extensa, né? Mas vamos lá. Assim, para quem quer entender mudança do clima e começar bem legal assim, é super fácil de achar. Assiste os 2 filmes do Al Gore, A Verdade Inconveniente e o outro chama A Verdade Conveniente, não sei lá. Tá qualquer plataforma ali, você vai ter uma aula de como essa ciência toda foi montada e do que a gente precisa fazer. Tem... eu tenho recomendado muito, porque ficou muito fácil. A produção audiovisual, por causa do streaming, ficou muito boa. O Brasil está começando agora a fazer várias coisas de produção
local com mídia indígena e tal. Segue mídia indígena, que é o Mídia Ninja dos indígenas, tem muita produção ali. Documentário muito bom que saiu ano passado, O Território, tá na... Pode fazer jabá? Disney Pode, Plus. pode, Enfim, claro. Não sou sócio da Disney. Não coloca um Nem meu chefe aqui nem meu pra chefe gente, é. mano. Mas gostaríamos. Exatamente. Mas assiste O Território, que fala sobre a saga do que aconteceu desse conflito em Rondônia com os Uruuauau e os grileiros de terra. Então tem uma lição muito boa. Assiste... Vão vir vários documentários agora que estão sendo produzidos em sequência para lançar esse ano. Somos Guardiães, que conta a saga dos Guardiães e dos conflitos no Pará. Vai ser lançado daqui a poucos meses também, está no circuito internacional agora. Sobre alimentação, aí a Netflix então tem um monte de coisa. Cowspiracy, Dieta de Gladiadores, que mais, Ana? Para entender um pouco dessa conexão da produção de alimentos com o meio ambiente. Cowspiracy Muita é incrível. coisa. É incrível. E Eu é já isso. passei para os alunos do ensino médio e a galera falou, cara, muita gente passou a comer menos carne ou deixar de comer carne depois desse documentário. Porque aí eles dão um bom panorama Sim. do que é a indústria. Aí você tira a sua conclusão, entendeu? E aquilo que eu falei, né? Sem... Né? O Dieta dos Gladiadores, que é o Game Changers, ele é muito bom porque ele trata do ponto de vista da saúde humana, de como a dieta com menos carne, mais associada a produtos naturais, né, vegetais e plantas, ela também tem um efeito sobre o seu corpo, entendeu? E aí vai precisar de menos remédio, vai precisar de menos coisas que a gente tá. Mas tem uma produção muito... Tá muito fácil achar hoje, entendeu? Sim. O que eu recomendo para todo mundo é sempre assiste os dois lados também, assiste a mídia, sabe, que tá a favor, porque você precisa fazer, né... não dá, no pior sentido, para achar que vai doutrinar todo mundo. E eu, particularmente, eu não gosto disso. Eu acho que tem que assistir tudo, discutir e muito abertamente discutir. Ninguém vai pensar igual. O mundo não é feito de pensamentos iguais. O mundo é feito desse grande experimento social, da gente interagir, acertar. E se errou num determinado momento, até eu tenho muito prazer da oportunidade do aprendizado como o outro. Mesmo que eu tenho na minha família, por exemplo, tenho parentes, irmãos que durante aquele período bolsonarista foram bolsonaristas, entendeu? E eles tinham as razões. E nem por isso eu deixei de seguir no Instagram, deixei de falar. Conversar sempre tentava ter uma... Né? Vamos conversar, vamos ver de que maneira você aprende comigo e eu aprendo com você. Porque senão, se ninguém quer aprender, quer todo mundo fechar, tudo ficar, entendeu? Vamos na Gilead do Conto de Aya. Aí é o pior, não entendeu? Aí é horrível. Assistam Contos de Aya, é muito bom também. Indicação off-topic. Cara, te agradecer demais a conversa. A gente achava que ia ser mais sobre meio ambiente, acabou sendo sobre tantas coisas. Porque assim. É sobre tudo. É sobre tudo, não é sobre... As pessoas têm essa visão de que achar, vamos falar, lá veio o cara chato que vai falar. Ambientalistazinho. Ambientalista, vamos sair pra catar coisa na lagoa, né? Tipo, vai... É sobre tudo. É sobre vida, é sobre liberdade, é sobre escolha. É sobre todas as humanidade, causas, né? Acho que sobre humanidade, é humanidade. É a humanidade, sobre sermos humanos, sobre entendermos o nosso papel aqui, sobre refletirmos e sobre como criar melhores oportunidades. A gente não vive num país fácil, a gente vive num país muito desigual, a gente vive num país com poucas oportunidades, um país que sempre optou por concentrar para poucos, e quem está lá em cima não quer dividir. É isso, o cara tem medo. Mesmo o cara que chegou de baixo e chegou lá em cima, quando ele chega lá, ele dá um negócio na cabeça, agora que eu tô aqui eu não quero sair. Não, tem espaço para todo mundo, gente. Então, a escolha é essa, é sobre o nosso planeta. Então, não tem a ver com tudo. A gente sempre faz uma pergunta final, mas a gente até adaptou essa pergunta e acho que tem que ser assim mesmo. Você quer ser encontrado nas redes sociais? Se quiser, onde a gente encontra para ver sobre o seu trabalho? Se não, da Rewild serve redes também. Sociais é o trabalho mesmo, né? Assim, Por isso que eu falei, pode ser da Rewild. As pessoas que estão assistindo também. podem ajudar de alguma forma. A gente encontra. Então, sobre me encontrar, engraçado. Eu na pandemia, pré-pandemia, eu acabei... Eu tenho redes sociais, tenho Facebook. Vocês vão mexer no Facebook, no Instagram, se quiser colocar, mas vocês vão... Putz, mas esse cara falou isso tudo, não tem nada no Instagram dele, não tem nada no meu Facebook, talvez a minha última postagem. Eu meio que fiz um distanciamento de rede social como um processo... Pessoal, eu passei a usar a rede social simplesmente para me encontrar com aquelas pessoas que eu quero encontrar, mandar... Eu faço isso. E, eventualmente, as minhas últimas postagens são para dar parabéns e aniversário para a família. E só, não posto... Mas a Rewild tem, por exemplo, um arroba no Instagram? Tem arroba Rewild no Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Então sigam.
vocês verem o trabalho que a gente faz, sai coisas do Brasil. Mas pode me seguir também, tá? De vez em quando eu boto alguma coisinha lá, não tô dizendo. Pode seguir a Rewild. Sigam, se interessem por política, por mais política, não, se interessem como cidadão, então segue o Ministério do Meio Ambiente, segue o governo, qualquer que seja, para você estar inteirado, para você ouvir. Segue as organizações brasileiras, tem tanta organização brasileira trabalhando aqui no Brasil, fazendo um trabalho fantástico, maravilhoso, seja as organizações de indígenas. Depois eu posso passar uma lista, eles botam lá, COIAB, APIB, segue o ISA, Instituto Socioambiental, segue o IPAM, Instituto de Pesquisa Amazônica, IMAZON, enfim, ICV, tem tantas organizações, SOS Mata Atlântica, tem tantas organizações brasileiras fazendo tanta coisa legal. Sigam e ouçam e vejam, tá? Cara, o Amazon, você falou muito legal. Assim, são organizações muito boas que estão há 20, 30 anos. Sigam todo mundo e pode me seguir também. Se quiser mandar um direct porque assistir esse episódio, eu prometo que eu respondo. E eu prometo que eu vou postar uma foto, então, no meu Instagram. Aqui, a Aninha já fez a foto, vocês vão fazer a foto, eu vou postar uma. Você posta lá. Então tá bom, eu vou fazer uma foto então. Vou quebrar a minha timeline familiar e vou postar uma foto da gente aqui. Cara, muito obrigado pelo episódio, pela oportunidade, pelos aprendizados e foi um prazerzaço estar com você. E para você que tá assistindo aí, já sabe, né? Sempre redes sociais, olha pra ali, redes sociais, segue a gente, vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, muito importante. Assiste os episódios, tem muita coisa legal lá, vários assuntos. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? A aleatoriedade de assuntos que a gente traz aqui. A gente se mete a falar. A gente se mete a falar, mas principalmente trazer pessoas como o Rodrigo para falar, que foi sensacional. E é isso, estamos juntos. Quer falar alguma coisa? Não, tudo bem. Muito obrigado. Episódio maravilhoso. Mais uma vez, obrigado gente, eu que agradeço vocês aí. Obrigado. E parabéns pelo trabalho, gente. Vale, obrigado. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Gente, beijo grande, fiquem com Deus. Juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.